Olá, gente, eu sou Júlia Benatti, estamos de volta em mais um episódio do Delas Cast. É um prazer ter vocês aqui em mais um episódio. Eu não sei se vocês já assistiram o episódio anterior, mas vão lá no canal, deem uma olhada, o episódio tá top demais. E eu tô ansiosa para começar essa gravação de hoje, vocês vão ver quem tá aqui comigo. Mas antes de apresentar a convidada, lembrando, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Mas antes de iniciarmos, eu vou chamar o nosso parceiro também, Cabelo de Fogo, para falar sobre nossos parceiros e patrocinadores. Vem cá, Cabelo de Fogo! E aí, Julinha? Ó, Cabelo de Fogo, agora é oficial! Cabelo de Fogo anunciando os nossos parceiros. E começa assim, ó. A caneca da Aninha, gente. A melhor caneca do Brasil, personalizada. Rodou! Hamburgueria Monstre. A melhor hamburgueria artesanal do Brasil, gente. Pediu, chegou. Não tem outra. Hamburgueria Monstre. Gente, a Dani Unhas também faz parte das nossas parcerias, entendeu? Olha o dedinho aí da Júlia Bernardi. Tá lindo, foi por causa da Dani Unhas. Danis. Gente, eu não tenho tatuagem não, mas a Júlia tem várias tatuagens lindas. Sabe quem fez? LC Tatu. O melhor estúdio de tatuagem do Brasil. Rodou, saiu. Aí, Julinha, meu cabelo tá meio assim, ó, bonitão, porque eu fiz lá no estúdio Consuelo, o melhor estúdio do Brasil. Por isso que você tá assim linda, né, Julinha? O melhor estúdio, chega lá, feia, mas sai linda. Beijo, linda. Gente, deu fome. Ah, não acredito. Se você não sabe, eu vou falar agora. Angel Confeitaria, gente, o melhor lanche do Brasil. Vou te dizer, doce, salgado, torta. Gente, tem umas tortas que eu adoro. Angel Confeitaria, o melhor do Brasil. Tchau. Valeu, Cabelo de Fogo, tamo junto, até a próxima. Gente, a convidada que tá aqui comigo hoje, eu sou fã dela demais. Antes do Delas Cast existir, eu já era fã dela. Pensa numa menina inteligente, católica, antifeminista. Dentre hoje nós vamos conhecer ela ainda mais. Com certeza vocês já ouviram falar. Com vocês, Giovana Panic. Que prazer! Tudo bem, Ju? Obrigada primeiramente pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Eu gosto muito dessa dinâmica de podcast. Para quem não me conhece, eu me chamo Giovana Panic, como a Ju já me apresentou. Eu tô na internet há alguns anos já, fazendo esse tipo de conteúdos ideológico / religioso. Eu falo muito sobre catolicismo, falo sobre antifeminismo. Na verdade, eu comecei minha trajetória na internet falando sobre antifeminismo e sobre pautas mais polêmicas dentro do meio social. E hoje aí vocês podem me achar no Instagram, no TikTok, em diversas plataformas, inclusive no meu podcast também, que eu também tenho. Mas, então, hoje a gente vai bater um papo aí, eu espero que seja muito interessante. Por esse bate-papo, aprender com você hoje aqui, sou isso? todo ouvidas. E, cara, muito obrigada por ter aceitado o convite. Repito, sou admiradora dos teus vídeos, de quem você é. Prazerzão tá te conhecendo pessoalmente. E vamos iniciar esse bate-papo. Como você disse, você falou um pouco sobre você. Você tem seu podcast também. Sim. Você é católica, né? Quem entra nas suas redes sociais vê lá que você é católica. E vou deixar você se apresentar um pouco pra galera, né? Giovana, criadora de conteúdo católica. Fica à vontade. Sim, eu gosto muito de tratar dessas pautas. Catolicismo, antifeminismo. Eu acho que quanto mais polêmico, mais eu tô ali dentro, né? Geralmente. Então, geralmente quando eu trato de catolicismo, eu trato das adversidades, né? De que tem entre diversas denominações dentro do cristianismo, muitos ataques que fazem a católicos, então eu rebato esses, né? A gente estava até comentando aqui em off. E quanto ao feminismo, sobre o feminismo, eu já fiz conteúdo sobre a história do movimento feminista. Eu gosto muito de abordar o tema do aborto, que é um tema polêmico, demais, mas que eu adoro abordar. Eu sou contra o aborto em todos os casos. Se você quiser, a gente pode falar sobre isso. Em todos os casos. E aí a galera, geralmente, quando eu tô em debate, pergunta, não, mas
Gil, já supondo que eu seja a favor em algum caso, né? Qual é o caso do aborto que você é a favor? Eu falo, nenhum. O meu jargão é esse. Eu sou contra o aborto em todos os casos. Vai E render aí, esse episódio, hein? Vai render, não vai? Rende. Rende porque as pessoas ficam muito abismadas, assim, né? Porque eu acredito que quando algo tá na Constituição, as pessoas tomam aquilo como se fosse moral. É inevitável. Então, eu sempre reitero, né? Não é porque é constitucional que é moral. Que é moral. E eu gosto de tratar também muito sobre o próprio... essas pautas, assim, do feminismo, de empoderamento, né? Fala bastante. De mudança de dinâmica entre homem e mulher, esse tipo de coisa. Curto bastante. Então, cara, é bom, vamos iniciar então com tudo a nossa dinâmica aqui, Gil, no Delascast. Nós temos uma dinâmica que se chama É Sobre Isso. Vou colocar, põe aí produção de 1 a 5 e aí tem os temas ali. E, cara, eu gosto que você é polêmica. Você já falou, quanto mais polêmico, mais eu Não, eu tô lá dentro. E é sobre isso. Então, meu bem, fica à vontade, de 1 a 5. Vamos no 4. Número 4. E é sobre isso. Catolicismo. E é bom, o bom da dinâmica é que a gente já tem um início, né? Que às vezes a gente começa a falar antes e aí depois volta na dinâmica. E a dinâmica dá um início pra gente. Total. Você disse, é católica. E eu, como assim, cristã evangélica, apesar de afastada, eu vi seus vídeos lá e eu me encantei com a sua inteligência, com a forma que você trata isso. Conta um pouco pra gente a tua experiência, católica de berço. Sou católica de berço, né? Muita gente tem essa dúvida, porque eu comecei a criar conteúdo na internet muito alinhada ali com a galera conservadora e cristã, e tem muitos evangélicos nesse meio, então eu sou amiga do Nicolas Ferreira, da Ingrid, do Samuel Zalton, vários outros, Beatriz Borba, toda essa galera que faz conteúdo conservador e cristão, a maioria são evangélicos. Então, é claro que tem muitos católicos também. Hoje em dia eu tô vendo que os católicos estão se posicionando com mais firmeza, assim, né, nesse meio. Mas quando eu comecei a tratar desses assuntos, eu comecei em 2020. E o auge dos debates e de toda a popularidade nesse sentido se deu assim em 2020, 2021. Então a galera basicamente presumia que eu era evangélica. Cara, quando eu comecei a falar que eu era católica, a galera, ué, mas como assim você é católica? Quando que você se converteu? Eu falo, não, gente, eu sempre fui católica. Sou católica de berço, fui batizada com 6 meses de idade, minha família inteira é católica praticamente. Eu vou à missa com a minha avó durante a semana, tipo... minha mãe é super católica, todo mundo é católico na minha família. E isso já era meio que via de regra pra mim. Até eu entrar na internet, eu tinha pouco conhecimento sobre protestantismo, porque eu estudei por muito tempo, até os meus 11 anos de idade, em colégios católicos. Então eu morei em Brasília quando eu era bem criança. Eu estudei num colégio de freira lá, que se chama Carmen Salles. Depois eu voltei para o Rio, passei 1 ano e pouco num outro colégio que não era religioso e fui para o Colégio Santo Agostinho, aqui no Rio, que também é católico, né? Inclusive o diretor é um frei, aí o coordenador é diácono, enfim. Então, para mim, a realidade religiosa sempre foi uma realidade católica. E eu fiz primeira comunhão com 10 anos, então já fazia catequese, já fazia aula de religião desde os meus 6 anos, aula de religião por um diácono, não sei se você sabe o que é diácono, dentro da igreja. Diácono... Fica à vontade, eu quero aprender. Ele é um membro do clero, só que ele tem a opção de ser ou não celibatário. Então ele não tem as atribuições de um padre, ele não pode fazer uma missa, por exemplo. Só o padre é ordenado para isso. Mas o diácono, ele pode ler o evangelho na missa, ele tem outras atividades auxiliares ali, por exemplo, dentro de uma paróquia é o pároco, então... Ele é muito bem preparado também, ele também passa por um seminário, só que para diáconos e não para padres. Então, eu tinha aula de religião com um diácono, minha realidade sempre foi extremamente católica, eu ia para catequese nos domingos na igreja, sempre frequentei missa nos domingos, então para mim sempre foi muito presente isso. E quando eu comecei a falar que eu era católica na internet, eu comecei a receber alguns tipos de ataques. Isso, Gil. Então, e muito vindo do meio protestante, né? Do meio dos evangélicos. E me tira uma dúvida sem querer te cortar, só para eu não perder. Você falou sobre diácono na igreja católica. Na igreja evangélica tem diaconisa também. Na católica tem também? Não tem. É só homem. Ah, sim. Porque essa questão do magistério da igreja, a igreja católica define a instituição do magistério na última ceia. Porque a gente tem o entendimento de que Jesus Cristo, ele estava ali, ele instituiu primeiro a Eucaristia, né?
E ao mesmo tempo que ele institui a Eucaristia, quando ele fala isto é o meu corpo, que será entregue por vós, ele também, e fazei isto em memória de mim. Só que ali só estavam os apóstolos dele. Então, por exemplo, Maria Madalena não estava ali. As mulheres não estavam ali, as mulheres não foram ordenadas para tal. A gente acredita que o papel da mulher dentro da igreja é um outro papel. Tanto é que a gente tem freiras, a gente tem madres dentro da igreja, mas são papéis diferentes. Assim como na sociedade a gente crê que o papel de homem e mulher são diferentes. Então, dentro da igreja é a mesma dinâmica. A gente crê, assim, padre, o único que pode fazer uma missa ali, né, é o padre. Os diáconos e os cerimoniários, que são os homens que ali ajudam o padre na missa. Então, quando você vê ali um jovem ali, que geralmente só são jovens cerimoniários, você vê com uma batina branca e a ponta preta, é cerimoniário. Aquele cara ali, ele não é padre, ele não é diácono, ele tá ali, ele fez provavelmente uma preparação ali, mas ele continua sendo homem. Eu não acredito. E tem algumas paróquias que permitem cerimoniários, que são os auxiliares ali, de abrir a Bíblia, ajudar, sei lá, pegar um missal ou algo do tipo. Mas autorizam meninas a fazerem isso, mas isso não é previsto no missal romano. Isso não é algo que, assim, eu, como sendo uma católica, eu falo que eu sou tradismática, sou meio carismática, meio tradicionalista, né? Na dúvida eu falo que eu sou católica, porque dentro do próprio catolicismo tem essa rixa, assim, de tradicionais com carismáticos, muito forte. E eu não gosto de entrar nessa rixa, apesar de ser muito mais tradicional do que carismática. Então, eu acredito que o papel da mulher dentro da igreja seja um outro papel. Entendi. Mas, então, aí eu comecei... Você estava falando sobre os ataques. Sim. Eu comecei a produzir conteúdo católico justamente porque quando eu falava que eu era católica, assim, em debates contra feministas, ou em debates, assim, contra esquerdistas, ou em conversas mesmo com amigos meus protestantes, não que eles me atacavam, mas o público evangélico protestante, alguns me atacavam muito veementemente, assim, com muita força. Então, com muitas falácias também, né? O que eu mais sou chamada é idólatra. Antigamente eu era chamada de submissa a homem, sei lá, árvore a favor do desmatamento. Só que hoje, quando eu trato de catolicismo, o que eu mais recebo de ataque é idólatra. Cara, são todos os tipos de ataques, assim, nesse sentido. Por conta das imagens, né? Por conta das imagens. Há muita gente que compare muito o catolicismo com o espiritismo, por conta da questão de imagens. Então, acredito que você já tenha sofrido muito ataque por conta disso, que eu acho super escroto, seja de evangélico ou não. Só que o que eu escolhi fazer com esses ataques, né? Eu tinha algumas opções. Eu podia simplesmente parar de falar que eu era católica, e isso não é uma coisa que eu ia escolher, porque, sei lá, parte da minha personalidade ser meio combativa, assim, nesse sentido. Eu podia também reagir super mal, sei lá, começar a chorar na internet por causa disso. Ai, vocês estão me perseguindo. Eu não gosto dessa síndrome de perseguição. E eu podia explicar para as pessoas porque aquilo que elas estavam falando era errado. Que sempre foi o que eu fiz em relação a feministas, por exemplo. Então eu falei, cara, por que não fazer isso contra as alegações falsas feitas contra a igreja? Eu comecei a fazer vídeos, né, explicativos, eu respondo caixinhas e tal, sobre a posição da Igreja Católica e deixando bem claro o porquê do catolicismo crer em certas coisas ou não. Porque eu sinto que existe muito pragmatismo, não que o pragmatismo seja ruim, mas em questões espirituais é péssimo. Existe muito pragmatismo no sentido de que, não, eles têm imagens, ponto, acabou, e acaba que fica uma visão muito superficial da coisa, e eles não entendem por quê, qual é o porquê das imagens, o que as imagens são para os católicos. O porquê dos santos serem venerados, o que é ser venerado dentro da igreja. Então, as pessoas não buscam saber o porquê e atacam algo que elas pensam ser a igreja católica. Eu li uma frase esses dias falando assim, a maior parte das pessoas que dizem odiar a igreja não odeiam a igreja católica, odeiam a ideia que elas têm da igreja. Faz sentido. Que a maior parte das pessoas criam uma instituição fictícia na cabeça delas, que elas creem ser a igreja católica, quando elas não conhecem nada sobre o catolicismo. Isso acontece muito. Muito. Eu tô lendo agora um material sobre Inquisição, né? E assim, o tanto de falácia que criam sobre a Inquisição é um negócio surreal. A galera acha que realmente a igreja matava bruxa, que tacava no fogo. Você fez um chá de camomila? Vai pro fogo. Pô, a galera realmente tem essa percepção e ataca católico a rodo por causa disso. Então eu comecei a fazer esses vídeos, né, explicativos sobre diversas questões.
muito importante, porque assim, assim como eu tenho algumas dúvidas, há muitas pessoas que têm, e você ainda pode ganhar muitas pessoas. Acredito que você já esteja ganhando pessoas ao catolicismo. É muito legal quando isso acontece. Já aconteceram vários seguidores meus chegarem, Gil, você abriu minha cabeça, eu tô indo na paróquia mais próxima da minha casa, agora eu tô no catequese para fazer crisma. Ou então comecei a seguir o padre Paulo Ricardo por sua indicação e agora vou me converter. Cara, aconteceu isso muito, assim. Teve uma menina que mandou uma mensagem um tempo atrás. Menino ou menina? Não lembro exatamente, mas foi um seguidor. Me mandou mensagem falando basicamente isso, assim, que ele estava afastado, que ele estava meio em dúvida, mas que ele estava indo para a igreja católica. Cara, que massa. E assim, na igreja evangélica, a pessoa quando quer aceitar a Deus, aceitar Jesus, né, que é o termo utilizado, eles em um culto, vão lá na frente e tal. Como uma pessoa, assim, se converte ao catolicismo? Tipo eu, pô, Gil, eu quero, como é que eu faço? Então, o Brasil, por ser muito... um país culturalmente católico, né, a gente vê, tipo assim... A maior parte das pessoas tem uma avó que é católica, uma tia-avó que é católica, isso é bem cultural do nosso país, a terra de Santa Cruz, né? Muitas pessoas são batizadas na igreja e simplesmente esquecem desse fato. Tipo assim, esqueceram que passaram pelo sacramento. Eu fui batizada na igreja católica. Eu fui batizada na igreja então você católica. não precisaria se converter à igreja, você já é parte da igreja. Assim, do ponto de vista católico, você se eu quiser simplesmente querer começar a frequentar as missas, tudo bem. Eu não preciso de um ato assim na frente de todo mundo pra falar que eu sou católica. Não preciso. Não precisa. Cara, que bacana, interessante, que às vezes a pessoa, eu quero e não sabe por onde começar. Exato, as pessoas... A primeira pergunta que eu faço é, você é batizado? Eu sou batizada. Porque se você é batizada, você já é católica, assim, do ponto de vista católico. Você tem primeira comunhão, aí já são outros méritos. Mas, por exemplo, se você já é batizado, você já é parte da igreja. Sendo parte da igreja, é bem simples, cara. Vai na paróquia mais perto da sua casa e pede pra entrar no próximo grupo de crisma que eles vão abrir, que é a confirmação, o sacramento da confirmação. Aí, eu vou te falar, acho que eu nunca falei isso em público, não sei nem se a Simone, que é minha assessora de alguns anos, sabe disso. Eu cheguei a começar a fazer até a catequese. Eu era criança, eu e minha irmã. Só que assim, eu não tenho tanto... Eu era criança, eu comecei cedo, assim, Sim. eu frequentava e tal... Mas eu não tenho, assim, o entendimento. Por isso que eu tô te perguntando, assim, com o maior, de fato, desejo de aprender, de você ser uma pessoa que sabe. Porque o que a gente vê de gente que vai pra internet falar besteira, não sabe nem do que tá falando, né? Então, assim, você fala com maior propriedade. Eu, por exemplo, eu não sabia que eu sou batizada e isso já é alguma coisa. Não, o sacramento do batismo é o que te institui como um parte da Igreja de Cristo. Então, você já é católica do nosso ponto de vista. Assim, do ponto de vista católico, você já é católica. Todo aquele que é batizado já é filho de Deus, assim, perante os olhos do catolicismo, você já constitui parte da igreja. Você já tem um sacramento da igreja, né? A igreja tem 7 sacramentos. Então, isso já é sinal visível da graça de Deus na sua vida e você já é parte da igreja católica. Aí, se você, por exemplo, quisesse agora eu quero ser católica, real, assim, você vai na paróquia mais próxima da sua casa e fala, oi, tudo bem? Eu sou batizada, já tenho esse sacramento. Eu gostaria de entrar na próxima turma aí de catequese para adultos, que é a catequese para quem vai fazer a crisma, que é o sacramento da confirmação, que quando você já está numa idade da razão, que a gente fala, né? A idade da razão começa nos 7 anos, mas a crisma você só pode fazer a partir dos 15. Então, se você já é maior do que 15 anos, você já vai para o sacramento da confirmação, você vai lá e é quando você professa de fato a sua fé, o bispo vai lá e te confirma como católico. Eu já fiz esse sacramento já. E aí você poderia, por exemplo, fazer a primeira comunhão e a crisma no mesmo... Cara, legal. No mesmo batida, assim, né? Cara, maneiro, porque, tipo assim, na igreja evangélica tem, tipo, uma espécie de carta de desligamento de uma para ir para outra. Existe isso, assim, no catolicismo? Eu posso, se eu quiser, tipo, ir numa missa hoje, numa tal, eu posso ir em outra missa em outro lugar? Pode, porque a igreja católica é uma só, né? Só? Não existem várias, tipo, não, Assembleia Batista? Não. Ou tem algo que diferencie? Católica Apostólica Romana é uma. Então, a de 2000 anos, a que permanece de pé, aquela que a gente fala, assim, é uma só. Cara, então, a missa que rola aqui domingo é a mesma liturgia que rolou na missa de domingo na Espanha ou no Japão. É a mesma. E todos são subordinados ao Vaticano. Então, todos respondem ao Papa. E tem um vídeo do padre Paulo Ricardo, inclusive, que ele é um padre muito inteligente. Eu adoro o padre Paulo Ricardo. Que ele fala, é lindo ser católico, não sei o quê. E eu acho muito bonito isso, porque é essa coisa de você reconhecer a igreja em qualquer lugar que você vá, né? Eu já viajei pro exterior e aí quando você chega numa igreja católica, é a mesma sensação. Parece que você tá numa paróquia do lado da sua casa.
Cara, que massa. Então não tem esse lance de, desligamento, estou me desligando. Porque pro católico, se você é batizado, você nunca foi desligado. Você tá ali, cara. Entendeu? Se tu tá faltando isso, tu tá faltando isso, mas você tá ali. Não existe desligamento da igreja. Tipo, reverte aí meu batismo. Não existe. Cara, que bom ter entrado nesse tema, porque assim, são várias dúvidas de fato, né? Fui batizada, frequentei quando criança, e eu acho que na adolescência, assim, passei a não mais e nunca mais tive nenhum tipo de contato. Acho que é a primeira vez, eu tenho 23 anos, acho que é a primeira vez, assim, desde que eu passei a tomar minhas próprias decisões, digamos assim, Sim. que eu falo sobre isso, né? E surgem dúvidas, por exemplo, a Igreja Católica tem dízimos, ofertas, tem também? Tem dízimo, você pode ser dizimista na sua paróquia, então... as pessoas têm essa percepção, você até perguntou, né? Quando você vai de uma paróquia para outra, de uma igreja para outra, porque as pessoas acham que tem essa diferença de igreja para igreja. Mas não, tipo, é a paróquia ali, aquela unidade que é cuidada por padre e tal, mas a igreja não é do padre, entendeu? O padre tá ali, inclusive ele pode ser transferido em 3 anos e é isso. Mas aquele dízimo, ele vai primeiramente para ajudar ali na manutenção da igreja, né, daquela igreja em específico. Então, se você é dizimista, por exemplo, da minha paróquia, você é dizimista, você tá ajudando ali, né, pra reformar um banheiro, tem coisas que você tem que fazer, pagar funcionário, coisas ali do funcionamento da igreja, né, não cai do céu, gente. E a oferta, o ofertório também. Só que o que sobra desse dinheiro, a Igreja Católica, não sei se você sabe disso, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Isso sim. São mais de 100 mil instituições de caridade lideradas pela Igreja. Então, aí, entre orfanatos, casas de repouso, santas casas, enfim, todo tipo, hospitais, todos os tipos de instituição de caridade que você pode imaginar, a Igreja Católica tem. E esse dinheiro também vai, né, para as obras de caridade da Igreja. Legal. Então, aqui no Rio, a gente tem, por exemplo, a réplica perfeita do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, que é lá em Portugal, é ali no Recreio. O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, ali no Recreio, indico sempre. Tem confissão diária, missas diárias, ali é incrível aquele santuário. E, se eu não me engano, por semana eles dão 3 mil pães, assim, pra mendigos e tal, a galera daqui. Eles ajudam bastante. No Mosteiro de São Bento, lá no centro, também é a mesma coisa, são obras de caridade belíssimas, então... A igreja utiliza isso, né? E o dízimo, ele é bíblico, gente. Não adianta, né? É bíblico, né? É irrefutável isso. Cara, legal. Cara, que bom estar falando disso, porque eu tô aprendendo de fato contigo. E antes da gente mudar de tema, mais uma dúvida que eu tenho, porque assim, você disse que a partir do momento que eu sou batizada, então você me viu como católica. Sim. Certo? Só que, tipo, eu tenho tatuagens, eu curto. A Igreja Católica tem a mente aberta pra esse tipo de coisa, esse tipo de tatuagem? Engraçado de que eu respondi essa pergunta no meu Instagram ontem. Sério? Sim. Tá surgindo assim, nada combinado, né? Sim. Essa questão das tatuagens é o que a gente chama na igreja de ato moralmente neutro. Então, quando a gente está falando de filosofia moral da igreja, existem atos que são moralmente neutros. Obviamente, se você faz uma tatuagem, por exemplo, do Vasco, seu time de coração, tipo, você não tem uma intencionalidade naquele ato que é uma intenção ruim. Não é uma intenção pecaminosa. Agora, se você fizer uma tatuagem com a cabeça de Beelzebub, aí já é uma outra intenção. Tipo, por que você está fazendo aquela tatuagem, entendeu? Mas, sei lá, uma tatuagem, minha mãe faleceu anos atrás, tatuei a data de nascimento dela. Cara, tá tudo bem, entendeu? É só uma tatuagem. É um ato moralmente neutro, depende da intenção que você tá fazendo aquele ato. Tem gente que tatua Nossa Senhora também, né, de sinal de devoção. E tá tranquilo. E, tipo, piercing também é ato neutro? Ato moralmente neutro. Depende da sua intenção. Depende da intenção. A mesma coisa, eu acho que assim, isso aplica a muitas áreas da nossa vida. Roupa, obviamente, que quando a gente tá falando de roupa, principalmente pra mulher, a gente fala muito sobre modéstia. Mas, tipo assim, um ato... Tá, cabelo, por exemplo. As feministas que pintam o cabelo pra... eu vou contra o sistema, porque eu vou ser do contra, não sei o que. Isso não é uma intenção boa. Você tá ali sendo totalmente... está sendo repulsiva contra a tradição e tudo mais. Então, isso... Que seria um ato moralmente neutro, por exemplo, como eu ir no salão, sei lá, ficar loira. Tipo, não tem intenção naquilo. Não tem uma intenção ruim, ela pintar, sei lá, o cabelo de azul, pode não ser um problema se a intenção dela não for ruim. É um ato moralmente neutro. Tudo vai da intenção, aplica a diversas áreas da nossa vida, isso. Cara, que bacana, que aula. Aprendi bastante só nesse primeiro tema. Acho que eu vou pedir pro Igor botar mais 10 temas ali. Vamos pro próximo? Vamos! Você foi número 1? Eu escolhi o 4. 4? Próximo. Fica à vontade. 2. Número 2. Cara, que aula que você deu, sério? Eu não sabia de nada disso que você me ensinou aqui.
E aí, a gente tá na ligação Continua, correta, né? Tá sintonizado, sintonizado, né? Eu tô escolhendo direitinho, Tá, entende? Parece até que foi combinado. É verdade, não foi. Nem eu sei quais são. Eu também não sei, não. Se eu tivesse escolhido um. Volta de Jesus. Na visão católica, né? Porque assim, na visão evangélica, que eu aprendi, né? Depois de consciência, quando eu criança, eu não lembro de muita coisa que eu aprendi na igreja católica. É aquilo, é a santidade até a volta de Jesus. Jesus vai voltar para buscar a igreja, para morar no céu. Muda algo na igreja católica? Como é? A igreja, primeiramente, que essa questão é uma questão que traz muita polêmica, né? Uma Sim. questão que inflama corações em todos os lados do cristianismo. Então, é uma questão que a igreja trata com muita delicadeza, porque se a gente começa a falar de apocalipse, que o mundo vai acabar e tal, você acaba deturpando o que a gente de fato deveria estar fazendo aqui, né? A igreja fala que a nossa vocação, a vocação universal da igreja é a santidade. Para quem não sabe, católica significa universal. Então, por isso que é una, né? É uma só igreja universal. E a vocação universal da igreja é a santidade. Então, a igreja crê, assim como muitos evangélicos eu creio que acreditem, que a gente deve praticar a santidade no nosso dia a dia, porque a gente não tem como determinar quando Jesus vai voltar, né? É claro que em dado momento a gente vai acabar percebendo quando começarem as tribulações de fato, isso é bíblico, mas o que nós devemos fazer assim de praxe é diariamente ali praticar um pouco. Eu tenho uma frase que eu falo que assim, eu acho que é a frase que quando eu quero resumir uma coisa muito, muito complexa, assim, uma coisa simples, eu falo: seja normal, cara. Não faça maldade, seja uma pessoa boa, pratique aí sua oração, reze todos os dias, vá à missa nos domingos, seja uma pessoa normal, entendeu? Ser santo deve ser algo ordinário, mas não ordinário no sentido pejorativo da palavra, mas ordinário no sentido de que é comum, né? As pessoas deveriam praticar a santidade de uma forma mais corriqueira. Então, em relação à volta de Jesus, nós cremos na volta de Jesus, isso é evidente. Esses dias até me perguntaram: os católicos creem na volta de Jesus? Eu falei: gente, eu achava que isso era meio que, tipo assim, pré-determinante para você ser cristão, assim, em geral, né? Tipo, você crer na volta de Jesus, eu achava que era um pré-requisito. Mas a gente não tem essa coisa assim. É óbvio que existem profecias dentro da igreja, isso é normal. Existem muitas pessoas dentro da igreja que são santos místicos também, que são pessoas místicas. Mas a igreja trata com muita delicadeza e muito pudor e cuidado essas questões sobre o apocalipse está começando, a marca da besta, porque eu vejo muito amadorismo também em alguns vídeos na internet. Imagino, com certeza. Gente, quando surgiu o telefone, celular, as pessoas falavam que era a marca da besta, o celular. O anticristo agora é o Papa João Paulo II. Aí morreu. O Papa João Paulo II foi, inclusive, santificado, né? Se tornou santo da igreja. Aí depois foi o Bento XVI, né? Porque agora o anticristo é o Bento XVI. Aí vocês têm que escolher. Esses dias eu fiz até uma pedra falando: gente, vocês têm que escolher qual dos papas vai ser o anticristo. Tipo, nada a ver política, mas eu já ouvi que o anticristo é o Bolsonaro também, cara. É muito amadorismo pra tratar de questões muito complexas. E questões sérias, né? Porque Questões por mais que a gente até em tom de brincadeira, às vezes são questões muito sérias, né? Sim, lidar com a fé das pessoas, que imagina eu chegar na igreja católica precisando de me aproximar de Deus num desespero e como qualquer lugar que eu vá buscar a Deus e num ato, a pessoa não... às vezes, numa falta de sabedoria, sair falando do apocalipse e me desesperar mais. Que o mundo vai acabar amanhã, tipo, você vai falar: tá tudo perdido, agora eu vou pro inferno. Tipo, acabou, sabe? É fim da linha aqui. Não é assim que a gente deve tratar, entendeu? A vocação universal da igreja para todos é a santidade. Então a gente tem a ver com cautela. Vivam um dia de cada vez. Se você fizer as coisas certas, seja normal. Eu gostei disso. Seja normal, cara. Eu gostei disso. Eu vou aderir. Seja normal, cara. Seja normal. Não inventa muita moda, sabe? Não, eu nunca fui, tá? Até antes de aceitar Jesus na igreja evangélica, assim. Eu nunca fui uma pessoa de bagunça, de baile. Eu nem gosto de funk. Funk tá aí uma coisa que eu... Respeitando a galera que gosta. Eu não gosto de funk e tal, mas... Não por nada, mas, por exemplo, o ser normal. Você sair para tomar um vinho com as amigas no final de semana, tá incluído no ser normal? Não, eu também. Hoje eu também faço, mas eu não fazia. Eu não fazia, né? Até porque a partir do momento que eu decido estar em uma igreja ou qualquer outra instituição, eu tenho que estar disposta a seguir aquela doutrina ali, né? Ser fiel e leal àquilo ali. Então o que eu acho muito bonito da doutrina católica é que, pra gente, o catolicismo ele é composto de três bases, né? Que é o magistério, a tradição e as escrituras. E aí, quando a gente está falando de doutrina católica,
essas 3 bases, elas são totalmente interdependentes e elas se completam entre si. Então, por exemplo, o Catecismo da Igreja, que fala muito sobre doutrina católica, ele tem 3.000 citações bíblicas. E aí, quando me perguntam, por exemplo, dessa questão do vinho, é pecado bebida alcoólica? Cara, eu brinco até, eu falo, pô, se fosse pecado, Jesus não tinha transformado a água em vinho. Eu tinha um professor de transformado história que falava água em isso. suco de uva, entendeu? Aí a galera fala, não, mas não era alcoólico. Era sim, inclusive o teor alcoólico era maior do que o de hoje em dia. Eu sei, isso eu sempre soube. Então, a doutrina, quanto a esses atos, assim, moralmente neutros, depende da sua intencionalidade. Se você vai encher a cara e vai se embriagar, é pecado. Agora, se você sai pra tomar um vinho com as amigas, não é pecado. Você tá tomando um vinho. Tipo, eu adoro o drink. Eu tomo gin tônica. Eu amo um drink, gente. Delícia. Ai, gostei. A gente tem que sair, né? Vamos marcar. Vambora. Vamos. Top, super top. Amo um drink, tomar um drink. Foi sábado, eu saí pra jantar com as minhas amigas. A gente foi num restaurante, depois a gente voltou pra casa, ficou tomando um vinho. Aí depois a gente foi dormir. Tipo, o que tem de mal nisso? Não há nada de mal nisso. Eu gosto dessa ideia de que vai da intenção, né? Que tem gente, vai muito da forma que você faz. Tipo, eu vou beber pra arrumar uma briga em casa. Gostei disso, gostei Então, do vou beber pra ficar louca. Pra ficar louca, Obviamente tá errado, mas quando você faz uma coisa, sim... Não, eu vou beber uma taça de vinho. O que mal há nisso? Mas eu te falo, eu sempre tive essa visão. Óbvio que eu respeitava, né, até o que então eu vivia, né? Mas eu sempre tive muito essa visão, cara. Tem até uma foto do último Papa, né, antes do Francisco Bento XVI, ele era alemão, e aí tem uma foto dele com a caneca, uma canecona, assim, de chopp, porque alemão adora uma cerveja, né? E ele assim, com o olho arregalado. Eu tenho os católicos que colocam até de foto de perfil, é muito engraçado essa foto. Deixa eu tentar achar. Cadê, amor? Não, eu não sou fã de chopp, cerveja, essas coisas. Eu também não, mas essa foto do Bento XVI... Mas curti a ideia. Já sabe, né? Um vinhozinho assim, zero. Ai, amo um vinho. Aí, agora eu vou fazer foto, Cadê? Deixa eu ver. Essa foto, cara. A galera ri muito dessa foto. Queria ativar esse modo aí, fim de semana. É sensacional a foto, aqui, ó. Eu vou ativar esse modo aí sexta-feira. Ele olhando pro lado, assim, com a caneca de chopp dele. Cara, o problema não tá no álcool, entendeu? O problema tá no que você faz com o álcool. Cara, imagina a galera que tá assistindo a gente que tinha todas essas dúvidas, porque às vezes acham que, tipo, o catolicismo é, tipo, eu sou católica, eu vou virar uma freira, assim, eu já ouvi muito isso, vai virar freira, e não sei quem, não é assim, né? Não, eu faço live rezando texto, aí a galera sobe e fala, ai, você é freira? Eu falo, gente, se eu fosse freira, primeiro que eu já não tava no TikTok, sem negócio tipo, sem a veste de freira, já começava por aí, né? Segundo que eu ia, tipo assim, por que eu sou uma freira? Caraca, é verdade. Aí eu até brinquei esses dias, eu falei, para de falar que eu sou freira, a gente não vai arrumar ninguém agora, né? Pô, não... É, porque a freira é tipo padre que também não pode, né? Celibatária, não casa. Caraca. Vou fazer o quê? Eu vou e tu começar escolhe ser freira ou, sei lá, uma espécie de vocação? Vocação. Ontem me perguntaram qual é a sua vocação, só coloquei uma foto de um casamento, assim, eu quero casar. Mas... Também quero, acho maneiro. Mas assim, eu não tenho vocação religiosa. Eu tenho amigos que têm vocação religiosa, tenho amigos dentro do seminário. Um beijo aí pro Tauã, pro Rafa, que tá no seminário de São José. Aqui o Tauã tá em missão lá com os indígenas e tal, no Mato Grosso. E conheço, sempre tive contato com freiras, né? Eu estudei em colégio de freira quando era pequena, lá em Brasília. Depois, do lado da minha casa tem o Santuário de Nossa Senhora de Chancellor, é muito perto, então, é basicamente comandado pelas freiras ali, né, elas que administram e tal. Então eu sempre tive esse contato. Só que as pessoas, parece que elas têm um afastamento muito grande, assim, do que é uma vocação religiosa, né? Assim como a gente tem vocação pra casar, o meu sonho é casar, ter filho e tal, aquela coisa, elas também, né, têm uma vocação religiosa, elas querem, serem devotas ali, né, à vocação delas, e seguirem na vida religiosa, porque é uma vida que demanda muita coisa. Então eu sempre faço a pergunta, por que o padre não casa? Eu devolvo a pergunta, eu falo, por que ele casaria? Porque imagina o tanto de responsabilidade que um padre tem. E aí pensa ter que administrar isso junto com uma família, sabe? Que é sério. Ele acaba... coisas muito sérias. O padre, querendo ou não, na paróquia dele, ele é o pai de fé daquelas pessoas que estão ali. Então, querendo ou não, ele tem que ter uma família. Só que é uma outra forma, entendeu? Ele se casa com a igreja, muito belo isso. Ele tem outras atribuições. O padre, ele é transferido constantemente, porque ele é subordinado à diocese, a diocese é subordinada coordenada pelos bispos, e todos eles respondem a Roma. Então,
é uma coisa que, assim, se um padre comete um erro grave ou algo do tipo e é descoberto, ele é investigado e tal, eles vão transferir o padre. Imagina ele com a família. Não tem como, não tem como. Mas não é uma coisa muito afastada. Eles só são celibatários, é uma escolha de vida deles. Mas padre também tem mãe, pai, Família, tem é uma pessoa família. normal. Ele também tem um time de futebol. Meu padre lá da minha paróquia é botafoguense, padre Walter. Sofredor, melhor coitado. Que flamenguista, Gil. Ai, Poxa. para. Botafoguense. E eles também gostam de ouvir música, gostam de ir à praia. São pessoas como nós, só que eles têm um outro tipo de vocação. Claro. Né? Aí eu não sei se nós vamos. Vai ter em algum tempo, de fato. Eu acho que se a gente volta a falar sobre o catolicismo, eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei se já te fizeram. Eu acredito que já, você tem seguidores abertos. Você é uma pessoa, você se tornou uma pessoa pública, né? Acaba você sempre assim. quis ser uma pessoa pública, Gil? Cara, não. Só Aconteceu? que aconteceu. Consequência. Começou como meio que uma brincadeira minha, assim. Eu tinha 15 anos quando entrei na internet. Você tem quantos anos? Tenho Perdão. 18 agora. Mas assim, a mudança de cabeça é muito grande. Muito grande. Até porque quando eu comecei a trabalhar com isso, você vai ganhando maturidade com muita rapidez, né? Eu tive que me apressar, Claro. assim, pra ficar esperta. Porque, principalmente quando você se envolve com política, cara, tipo assim, Não tem já jeito. quiseram que eu fosse pro PL, tipo... E nada contra o PL, gente. A maior parte dos meus amigos são filiados ao PL hoje. Mas eu não tenho pretensão política, né? E falando de política, as pessoas ficam meio confusas. Ué, como assim? Ela não tem pretensão política? Eu também, eu falo isso e a mesma confusão, tipo, como assim? Ué, como assim, né? Por que você tá fazendo isso? Mas é porque eu abordo esses temas e na campanha, por exemplo, do ano passado eu estava muito ativa, então eu estava direto em evento político, todos esses PECs aí eu tô, então as convenções aí de conservadores e tal, eu sou amiga da galera que tá dando a política. Então chega a ser um pouco confuso, as pessoas ficam, ué, mas como assim? Você tá no meio da galera e não tem pretensão política? Mas acontece isso. E aí começou com uma brincadeira, cara, lá atrás eu acabei tendo que ficar mais esperta, porque eu acho que a política foi, assim, a chave pra ficar meio malandra, assim, na nossa linguagem. Não tem jeito, o amadurecimento carioca. vem, né? Não tem jeito, vem, assim, acelera um pouco, assim, total, né? Total. E aí a pergunta que eu vou te fazer, então assim, enfim, apesar de você se tornar uma pessoa pública, você tem seguidores pra caramba, e todo dia você deve receber milhares de perguntas de vários, das mais, de boa de entender, das mais complexas, né? Não, total. E eu acredito que você já tenha recebido essa pergunta, e eu vou fazer de novo, porque de fato é uma dúvida. Como a Igreja Católica lidar com a questão da homossexualidade? Também falei sobre isso recentemente. Aí, tá vendo? A gente tá numa sintonia, né, Não, Gil? tá Parece até que a total, gente já se tá conhecia, conectada. gente. Não, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o caso da Jordana Bucetti, que eu não sei se você viu esse vídeo. A Jordana é uma cristã evangélica, ela foi até a parada LGBT de Porto Alegre. Eu E ouvi algo ela sobre, fez sim. uma pergunta, cara. O que mais me pegou foi que foi só uma pergunta. E assim, eu no lugar dela, do jeito que eu sou, eu já iria lá pra pregar, não pra fazer uma pergunta. Mas a Jordana foi muito suave no que ela fez. Ela chegou e falou, quem é Jesus pra você? E todas as pessoas que estavam no vídeo estavam de acordo, sabiam que aquilo era uma entrevista, que ia pro Instagram. Ah, tá, eu vi sim. E tipo, responderam mó de boa e foi isso. E ficou por aquilo e eles aceitaram, sabe? Ela não ia colocar no vídeo alguém que não aceitou ser entrevistado, até porque a pessoa nem estaria ali. E aí, simplesmente começaram a atacar a Jordana, assim, na internet, falando que, homofóbica, os cristãos são intolerantes conosco, não sei o que. Eu fiz um vídeo. Aliás, deixa eu abrir meu TikTok Abre aqui pra aí, ver sim. quantas visualizações essa parada está. Eu vi sim esse quadro. Vamos ver quantas visualizações essa brincadeira tá. 684 mil visualizações. Caraca, aí a gente acha que... 100 mil likes. É um pouco desesperador quando isso acontece, porque eu fico nervosa. Eu falo, Tu gente, lidar tá de começando boa tudo de com novo. isso, Gil? Eu lido de boa, hoje em dia, mas a primeira vez que um vídeo meu viralizou assim, eu fiquei, meu Deus, ferrou. O coração acelera. Nossa, o primeiro vídeo que bateu 300 mil, eu já fiquei assustada. Quando bateu 1 milhão, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque, tipo, são 1 milhão de pessoas que já te viram, né? Querendo ou não. E eu não sei quem são essas pessoas. Pô, 600 mil pessoas já viram meu vídeo. 600 mil pessoas, é muita gente. Muita gente. Mas então, aí eu falei sobre essa questão da homossexualidade. A Igreja Católica, no parágrafo... Agora eu vou ter que lembrar desse parágrafo. 2358, no Catecismo. Ela trata sobre essa questão da homossexualidade. 57 e 58. Primeiramente, ela nos adverte, como católicos, de que nós temos que acolher. A gente não pode ser injusto. A gente não pode, sabe, fazer coisas
discriminatórias mesmo. Então você não pode discriminar uma pessoa que se diz LGBT, não se deve fazer isso não é certo. Então você fazer uma discriminação, eles devem ser acolhidos, a igreja acolhe a todos, inclusive dentro das instituições de caridade da igreja tem muitos, né, que estão em situação de rua e tal, e esse não é o problema, você acolher não é o problema, só que é aquela coisa, Deus ama o pecador e não o pecado. Então, sim, o ato sexual homossexual é pecado perante os olhos da igreja, porque isso é bíblico, isso é doutrinário, tipo, isso é um fato. Pro cristão, tá? Eu sempre falo isso. Se você não é cristão, não enche o saco quanto a isso, porque pecado é uma noção bíblica. Pecado é uma noção cristã. Então, se você não é cristão, pra que você tá se incomodando se eu tô falando que algo é pecado pra minha religião? Eu não me preocupo com o que é errado, por exemplo, pro umbandista fazer, né? Eu nem sei o que é errado pra ele fazer, e eu também não vou encher o saco dele quando ele tá lá professando a fé dele. Então, quando o cristão fala que é pecado ser homossexual, ele não tá falando que você deve ser preso por ser homossexual, ele não tá falando que você deve ser espancado na rua por ser homossexual, ele só tá falando que se você é cristão e esteja a professar a fé e você crê que Jesus Cristo é seu Salvador e que você deve ser santo, você não pode praticar ato sexual homossexual. Ponto. E também não pode outros tipos de pecado, porque eu também vejo muita hipocrisia dentro do meio cristão. Bate no homossexual, aí você vai ver, o cara trai a mulher, ele desvia dinheiro, ele faz tudo de mais terrível que você pode imaginar, mas ele tá lá. Não, porque ser gay é pecado. Tá, tudo bem. Você praticar ato homossexual é pecado, mas... Ué, e você, né, meu querido? Vai ficar apontando o pecado dos outros, tá medindo os outros com uma régua que nem você segue? Aí fica complicado, né, de entender isso. Caraca, é isso. Mas o que a igreja nos fala é que eles devem ser acolhidos, que nós não devemos os discriminar, mas também nos adverte falando que isso é pecado, ponto final. Né? Casamento é entre homem e mulher, os filhos ali. E também tem uma outra questão. As pessoas homossexuais, ou seja, as pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo, a gente fala que isso é uma aprovação espiritual para um cristão. Se você é realmente cristão, tem uma vida espiritual ali, e você tem essa atração por pessoas do mesmo sexo, isso acaba sendo uma aprovação na sua vida. Você é chamado a castidade pela igreja, então viver uma vida celibatária. Simplifica as coisas, né? Então é isso que a igreja chama os homossexuais a fazerem, a viver uma vida celibatária, e nos adverte como católicos de os acolherem. Então a gente deve os acolher e devemos também não praticar atos de discriminação. Só que um aviso a todos aí. Você não praticar atos de discriminação não significa que eu não vou mais falar que ato homossexual ou sexual é pecado. Eu vou continuar falando, porque isso é um fato. E aí, se você não adverte, o movimento LGBT quer invadir dentro da igreja e quer deturpar a coisa toda. Só que pra gente, vocês têm que entender que na nossa perspectiva, se a gente deixa o movimento LGBT tomar as rédeas da nossa religião, eles estão deturpando e a verdade ela não vai ser mudada. Apesar das pessoas não conhecerem ela continua sendo a verdade. Ela é imutável. A verdade não é relativa, ela é absoluta. A verdade sendo absoluta significa que se o movimento LGBT toma as rédeas do discurso religioso hoje no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, muitas pessoas estão sendo levadas para a perdição. Então a gente tem que ser bem claro quanto a isso. É pecado? É. Você ter atração por uma pessoa do mesmo sexo é pecado? Não. Você alimentar isso seria. A prática seria. A prática. Mas você ter atração não é uma coisa que você escolhe. Eu, por exemplo, não escolho. Eu aqui, psicologicamente, estou escolhendo conscientemente me atrair por cara tal. Eu não escolho. Acontece. Mas se você alimenta uma coisa que você sabe que é errado, por exemplo, você se atrai por um cara que é casado. Aí você fica alimentando isso na sua cabeça, é pecado, desculpa. Você está alimentando uma coisa que vai te levar a pecado, vai levar ele a pecado também. Então é a mesma coisa, é a mesma lógica, né? Mas eu vejo muita hipocrisia também no meio, tá? Né? Muita. Pô, o nego faz só o que é de pior, assim, que você pode imaginar. E aí tá lá, não, porque ser LGBT é pecado. Pô, irmão, mas peraí. Também tá tudo errado. Bate na outra tecla também, né? E aí, você traindo a sua mulher aí, né? E essa DM que você mandou pra minha amiga que eu recebi o print, hein, meu amigo? Tá no erro também, cara, né? Você tá no erro também. Pô, respondido, cara. Vamos pro próximo tema? Vamos. Já foram 2, cara, a hora voa. Quando flui, né? O negócio eu não tô nem sentindo. Vai, próximo aí. Vamos no primeiro, gente. Número 1. Tcharararã. Bom, né? Saindo assim de um bom tema, importante. Acho que a juventude, a galera tem que estar informada sobre o capitalismo, os perigos do socialismo. Não, total. E assim, pouca gente hoje sabe, né? Eu vou antigamente no meu Instagram eu falava sobre, mas eu
gosto muito de economia. Inclusive, talvez seja sobre isso que eu vá seguir assim em carreira. Eu estudo bastante sobre economia. Nos últimos 2 anos e meio, eu fiz um diploma também que englobou essa questão da economia e um diploma internacional. Então, eu estudo economia e tudo mais. E quando você para estudar economia, tipo assim, o socialismo é um erro lógico, assim, né? Primeiramente, tem o erro do cálculo econômico. As pessoas acham que é muito técnico, né? Mas eu vou explicar de uma forma bem simples. Como que uma fazenda vai saber quanto de tomate, quanto de batata e quanto de alface ela tem que produzir? De acordo com a demanda. Então, quanto mais as pessoas demandam de batata, mais ele vai pegar a terra, vai redistribuir para produzir mais batatas e não mais tomates ou alface. E quando você não tem uma economia fluida, então quando as pessoas não têm a liberdade de ir lá e demandar quanto elas querem de cada coisa, essa produção ela vai ficando bagunçada. E o produtor ele não sabe quanto de tomate, quanto de batata, quanto de alface ele tem que produzir. E ele não tem noção da demanda. Então, a oferta também fica impactada negativamente. Logo, com o tempo, o que acontece é que se você tem um mercado fictício onde não há demanda e oferta orgânicas, assim, né, do consumidor mesmo demandando e o produtor respondendo diretamente ali, sem nenhum tipo de intermédio de governo ou Estado, né, como vocês quiserem definir. Se não há isso, não há produção. Então, o socialismo ele já começa errado porque tem o erro do cálculo econômico. Você não consegue calcular. E, obviamente, a fazenda ali foi só uma alegoria ali para falar de qualquer coisa na sociedade. Você não sabe quanto de, sei lá, de carvão que você tem que produzir, você não sabe quanto de serviços de hoje mesmo, assim, qualquer tipo de serviço, você não sabe quanto você tem que, quanto que o produtor ele tem que ofertar para atender a demanda, e você também não consegue definir um preço. Porque para quem nunca estudou economia, quando a gente faz um gráfico de economia simples, tá? Gráfico de demanda e oferta, tá? Oferta e demanda. Você tem ali, né, os 2 vértices do gráfico e você tem o preço é definido quando a oferta e a demanda se cruzam. No ponto de interseção dos dois, o preço é definido. Se você não tem nem oferta nem demanda orgânicas, né, num mercado, você simplesmente não vai conseguir definir um preço ali. Tipo, não vai existir aquele preço. O Estado vai criar um preço fictício, vai ter problema de oferta, porque se o Estado definir um preço de R$2, todos os produtores que não podem produzir e se manterem ali vivos como produtores num preço final de R$2, simplesmente vão deixar de produzir. A oferta vai cair e vai se criar, por exemplo, um mercado paralelo, mercado negro, que a gente fala. Hoje, em Cuba, por exemplo, a maior parte da atividade econômica é de mercado negro. Em todos os países socialistas. A Venezuela também tem mercado negro muito forte. Por conta do socialismo, o mercado negro cresce. Por conta do socialismo. Porque é impossível, numa sociedade organizada humana, você não ter oferta e demanda livres ali. Que se de forma livre interagem entre si para poder, de fato, gerar um preço final, que é um retorno ali preciso daquele produto. Porque assim você consegue determinar quanto deve ser produzido, o que deve ser produzido, quando, em quais proporções, para qual público, porque senão não tem como. E aí acontece o quê? O povo passa fome. Não tem como. E, cara, por mais que é inevitável, quando falar de socialismo, não mencionar a esquerda, tendo em vista que os líderes de esquerda que querem implantar o socialismo no nosso meio, correto? E se você analisar, é uma hipocrisia muito grande, porque é igual adolescente que não faz a menor ideia do que seja capitalismo, que vem se declarar socialista e uma porrada de coisa. É uma puta hipocrisia, né? Vamos concordar, não, desculpa o termo. Total, e aí você vê que a galera que vive os luxos do capitalismo, do capitalismo... É o famoso comunista de iPhone, e aí os comunistas falam, vocês são muito rasos, você vai reduzir a minha experiência como marxista no celular que eu uso. Qualquer telefone, meu filho, que você use é fruto do mercado. Se você é socialista, você é contra o livre mercado. Então para de ser incoerente. Quer provar que o negócio funciona? Começa a viver você o socialismo para me provar com a sua própria vida que o negócio funciona.
Não, é igual a galera aí que fala todos, que vai pra internet militar, não sei o quê. Tá lá na cobertura, lá na Zona Sul, com um iPhone de última geração. Eu digo mais. Você viu recentemente a atriz da Globo que falou: ai, gente, eu tinha mentido falando que eu era LGBT só pra apoiar a Cláudia. Eu vi. Foi a Maria Ribeiro? Acho que foi, sei lá. Não eu era bloqueada. Tem como pedir pra minha assessoria consultar se eu ainda sou bloqueada no perfil da Maria Ribeiro? Eu era bloqueada no perfil dela, justamente por um comentáriozinho desses aí. É engraçado, fala que a LGBT sempre tá namorando homem. É a mesma lógica do socialista de iPhone, né? Fala que é socialista, viaja para os Estados Unidos todo ano, por que não viaja para a Coreia do Norte, né? Mas enfim, gostam de estar nos países onde o capitalismo dá certo, né? Exatamente. Eu não vejo militante da Globo lá que mora lá na Zona Sul, lá é Venezuela, claro Argentina, raramente. Claro não. A Argentina eles ainda vão, mas é pra resort luxo. Isso, pra fazer aquela graça. Não, até porque né, o real tá valorizado na Argentina, né? O peso tá caindo. Por que será, cara? Por que será? Acho que por que será que a economia lá tá péssima? Não, tá, tipo, um peso na Argentina é papo de R$100, cara. Não, ao contrário, um real tá bloqueado ainda. Gente, eu vou ver a conversão agora, tá? Vê aí. O Léo teve lá mês passado, parece. Vê aí, confere pra gente. Peso argentino para real. Isso, ao contrário. Gente, isso aqui é surreal. Vamos ver. Não, vou colocar o contrário, real para peso argentino. Isso. E é sobre... Eu vou usar a conversão real, porque o governo ainda tenta manipular. Isso. Mas tem a conversão da West Union, que é a operadora que de fato, né, faz... R$1 tá convertendo para 104 pesos e 35 na West Union. Caraca! Agora. Aí, ó, gente, ao vivo pra vocês aí, ó. Porque não é mentira, conferindo agora. É triste isso aqui. É lamentável. E sabe o que é lamentável? É saber que corre o risco, dependendo dos trilhos que o Brasil tomar, são níveis, né? De chegar lá, né? De chegar lá. Não tem risco, impossível. Tem muito risco. A Venezuela tinha, era riquíssima, a Venezuela não muito, foi. Por causa do petróleo. Exatamente, a Venezuela era pra ser um case de sucesso na América Latina. Com certeza, e por que deu lá? Cara, se colocassem a Venezuela como um paraíso fiscal, aquilo ali tinha... Caraca. Nossa, ia começar a sair dinheiro do teto daquilo ali, mas não. Com certeza não. E aí é aquele famoso, a teoria é excelente, mas olha na prática. Não, pra mim o socialismo não é incrível na teoria. E nada, não sim, mas na teoria... Até se a gente for falar em termos sociais, assim, são atrocidades que são cometidas por socialistas. Não, demais. Assim, eu falei disso em um episódio, que a ideia de quem está querendo implantar o socialismo e se igualar a países que, não vai ser. Claro que é o famoso, me diga com quem tu anda e te direi com quem tu é. Tem um filósofo, se eu não me engano foi Popper, e enfim, eu não tenho certeza absoluta se é Popper mesmo que fez essa argumentação contra a teoria marxista, mas Popper ele fala que para você ter uma teoria sociológica válida, você precisa ter pelo menos um método de testagem daquilo. Só que o socialismo ele é assim, ele é uma teoria circular. Queremos implantar o socialismo. Implantamos o socialismo, não deu certo, não era socialismo. Não era socialismo, queremos implantar o socialismo. Implantamos, não deu certo, não era socialismo. E ele continua ali. E você nunca tem método de testagem daquela teoria, porque eles colocaram na teoria algo que é totalmente utópico, que é impossível de você aplicar na sociedade, porque o socialismo, ele é uma pré-fase para o comunismo. Aí quando a gente está falando de comunismo, a gente está falando de anarquia. Tanto é que o maior argumento dos comunistas para falar que o comunismo funciona mas nunca aconteceu o comunismo. O anjo de luz. Isso você está se refutando, porque é impossível chegar no comunismo, que é anarquia total. Sabe por quê? Porque antes do comunismo vem um Estado inflado, né? Vem aquele Estado gigante, porque curiosamente sempre depois da Revolução do Proletariado entra um grande ditador e coordena a parada inteira. E aí o Estado infla, o mercado, né, vai sendo drenado. Quando acaba o dinheiro dos outros, vocês falam, deu ruim, mas não era comunismo, porque não era. Só que me explica como que num Estado inflado ele vai se tornar uma anarquia. Nunca isso vai acontecer na história da humanidade. O comunismo nunca vai ser aplicado. Então a teoria comunista ela só é aplicável até o ponto do socialismo. Logo, se você vai testar essa teoria, todos os casos deram errado.
Aí eles falam, não, a União Soviética deu certo. A União Soviética nunca foi a primeira potência do mundo. Ela foi uma potência bélica, potência econômica, com o Holodomor, 16 milhões de pessoas morrendo. Isso se a gente não falar dos paredões, das arbitrariedades de Stalin. Recentemente acharam uma outra cova coletiva de 80 mil pessoas que morreram, que Stalin mandou enterrar na União Soviética. E são atrocidades cometidas pelos socialistas, sem falar que a galera fala que a Guerra foi fria, né? A Guerra Fria em território americano e em território russo, né? Mas no corredor ali nunca foi uma Guerra Fria, foi uma guerra bem quente, com tiro, porrada, né? E bomba. Muitas e muitas mortes, muito sangue derramado. Então, onde o socialismo se meteu, tem um rastro ruim, tem um rastro negativo, tem um rastro de sangue. E dá ruim até hoje. Tem um rastro de miséria. E, cara, é isso. Eu acho que a galera, principalmente esses que vão militar na internet pra falar besteira, que nem sequer estudam. Você vê lá, a pessoa mal sabe falar língua portuguesa. Não, e aí eu tava falando com você no off, né? Exatamente. Mal sabe falar língua portuguesa, aí vai pra internet. De iPhone, morando bem, sendo sustentado pelos pais, mas vem querer implantar. Um amigo meu abriu uma live de debate, um beijo pro coach. Abriu uma live de debate, aí tava lá debatendo com o menino, aí eu vi lá, primeiro que o menino usou, o nome dele é um user, Cogos Comunista. Eu falei, tá usando o nome de uma outra pessoa, tá escondendo o rosto, né? Já começa por aí. Aí eu já não dou moral, aí eu subi. Aí eu comecei a debater com ele e ele foi se complicando, eu já lancei. Vamos fazer o seguinte, ou você admite que você tá errado, ou você me prova que a sua afirmação tá correta. Sim. Não! Aí começou a dar voltas e voltas e voltas. Eu falei, cara, você não é nem homem pra falar o seu nome e nem mostrar a sua cara. Ele, não, espera aí. Aí, meu nome é Guilherme. Aí abriu a câmera. Aí eu vi a carinha de Guilherme, a cara de Enzo do Guilherme. Né? A cara de Enzo, né? Morador de condomínio de luxo em São Paulo, com certeza aquilo ali. Nossa, mas é certeza, classe média alta, assim. Mora bem, sustentado pelos pais, 15 anos na cara, muito a voz da experiência. E defendendo ali o comunismo veementemente. Não, eu estou defendendo o aborto, sim. Falei, tô defendendo o aborto, tá certo isso? Não, tá certo sim, por causa disso. Eu falei, então prova. Aí do nada a gente entrou na pauta de racismo estrutural. Porque a polícia é estruturalmente racista. Eu falei, me prova aí, qual é a estrutura da polícia que é racista? Ele, não, eu preciso te provar isso. Eu falei, claro. Tá um debate. Se você tá afirmando isso, agora me fala. Qual é a estrutura da polícia? Me mostra aí no estatuto da polícia militar aí, que a polícia é racista estruturalmente. Aí ele, não, mas eu sei que a gente foi discutindo. Teve uma hora que ele só me mandou ir tomar nu e saiu. Mas é isso que essa galera faz. Da esquerda radical. Exatamente. E tipo assim, o debate tá fluindo e tal, passam vergonha. Eu comentei até no perfil de uma menina, ela é maravilhosa, a Emily Mota, um beijo. E aí eu comentei numa publicação dela, do esquerdista passando uma vergonha, não lembro se foi com o Pavanato, com alguém. Novidade. E aí eu peguei e comentei assim, gente, ver esquerdista passar vergonha, a partir de hoje é minha maior fonte de entretenimento. E é verdade, porque eles chegam com uma bronca, aí vê uma pessoa que tem argumento, que sabe botar ele no lugar dele, aí tipo, caraca, eu tô passando uma vergonha. Surta, te xinga e sai. Surta, desliga a live. Não, e esse é o retrato hoje da esquerda radical no Brasil, né? E quando você tá falando da esquerda caviar, aí é o presidente que anda com um relógio Rolex de 80 mil, que é um jatinho novo, porque ele precisa de um quarto, um jatinho. Né? Um belo retrato do socialismo de vocês, né? O pai dos pobres. O pai dos pobres, é isso. Perfeito, respondido. Vamos pro próximo. Não, ainda tem... Cara, Gil, eu não vou te deixar embora hoje. Eu vou pedir pra colocar mais uns temas aí, porque, que isso, cara? Que bate-papo gostoso. 5 e 3. 3. Número 3. É sobre... esquerda. Caraca, a gente tá numa sintonia, né, cara? Engatar. Bom, pra mim hoje, perguntar, Júlio, o que é a esquerda pra você? É um câncer. A esquerda é um câncer no país. Mas fale, fique à vontade, cara. Assim, eu acho que a esquerda hoje, a gente vai entrar, eu vou ter que tocar nesse ninho aí, né? Tem que tocar. Nossa, aquele ninho de marimbondo, né? Que eu vou ter que dar um tapa aí. A esquerda hoje no Brasil, ela é sustentada por uma classe de globalistas hiperbilionária. A gente não está falando de uma classe de globalistas brasileiros, a gente está falando de uma classe de globalistas mundiais, que tem muita grana e que quer propagar esse discurso só porque é um discurso que ele traz muito controle social. Então a esquerda hoje é marionete de globalista bilionário, é marionete aí das fundações
trilionárias americanas, né? É tudo marionete porque são oportunistas, eles querem dinheiro na conta. Então eles vendem o que eles dizem ser os valores deles, os valores revolucionários, que na verdade não são valores, por dinheiro, um conforto ali de vida, curiosamente, num país pelo menos minimamente capitalista. A esquerda, o retrato da esquerda hoje é esse. É verdade. E assim, como a galera que está assistindo, nos assistindo, a pergunta, faça sempre que tocar de assunto em esquerda nos episódios, eu falo. O que esperar do Brasil em alguns meses com o governo esquerdista no comando? O que esperar do... Crise econômica. Crise econômica. Muito gasto governamental. Já está tendo, né? Já está acontecendo. Nos primeiros meses já está acontecendo. Muito gasto governamental. Isso em 1-2 anos, talvez, se tivermos muita sorte no próximo governo, isso vai dar um resultado bem catastrófico, que foi igualzinho que aconteceu no governo da Dilma, por exemplo. Eu diria muito gasto governamental. Muito avanço das agendas aí LGBT, agenda feminista até. Os movimentos criados pela esquerda, né? Porque eles estão sendo financiados em peso. E o que mais me dói no coração, eu acho que o aborto vai ser legalizado no Brasil. Mas não pelo Congresso, mas eu acho que pela Suprema Corte. Eu também acho que o aborto vai ser legalizado. Eu lembro quando eu vi recentemente, quando fui na Argentina, né? Eu falei, eu acho que em breve o Brasil vai passar por isso também. E talvez uma pessoa, até de direita, que escute isso, caraca, elas estão sendo extremas demais, estão sendo... estão muito pessimistas em relação ao Brasil. Não é porque a esquerda está no poder que tem que desejar o pior. Não é o desejo do pior, é a previsão, é a previsão do pior, né? A previsão do tempo hoje indica isso. Cara, eu no episódio até gravado com Samuel Alencar, nós falamos disso. O professor Olavo de Carvalho, em uma das suas menções, ele diz que era questão de tempo que até mesmo, entre aspas, a pedofilia seria legalizada. Sim, lá fora já tá tendo essa discussão. E aí a pessoa... Olha que vou dar o Brasil como exemplo. Aí a pessoa escuta isso e que absurdo, que atrocidade, né? Porque até hoje o Olavo é mencionado... Pra mim é um mestre, cara, inteligentíssimo. O Olavo é mencionado por uns e odiado por outros, muito odiado. Não, mas é a mesma coisa do lance da Igreja Católica. Eles criaram uma imagem do que eles acham ser o Olavo de Carvalho. Exato. Coloca uma anta dessa que fala que o Olavo é burro pra assistir uma aula do Olavo, ele não entende 10 minutos de aula. É porque é burro. Não, a própria filha dele falou atrocidade na morte do cara, né? E eu não tô defendendo ele como pai, não, porque eu não conhecia ele, mas a louca lá... E eu acredito que isso tem muito mais a ver com posicionamento político do que paternidade, do que relação de pai para filha. Porque ela não mencionou a relação deles de pai para filha, ela mencionou quem era o cara politicamente falando, né? Então, assim, a Júlia, é muito absurdo falar que existe a possibilidade da pedofilia ser legalizada. Olhando assim, pensando assim de forma positiva, realmente não vai acontecer. Exatamente, só que acontece. Não teve um caso de um prefeito de 65 anos que estava se relacionando com uma menina de 15, 16. Tudo bem que ela quis, não foi nada forçado, só que a nossa ótica, olharmos para isso como se não fosse nada de anormal, já é um caminho. Pois é. Não, e se a gente for falar assim de agenda, eles já estão tentando viabilizar isso há muito tempo. Se a gente for falar de feminismo, as feministas morrem de medo quando a gente menciona isso eu sei, vamos Simone de Beauvoir, né? A gente tá falando aí de França, década de 70. Ontem eu mencionei isso. Frente de emancipação de pedófilos na França. E não era pedofilia, assim, de 15 anos de idade. Não, era pedofilia de, assim, 11. Crianças. 7 anos. Crianças. E Simone e Sartre assinaram essa carta. Uma carta publicada pelo jornal Le Monde, em Paris. Uma carta pela Frente de Emancipação de Pedófilos. E assinaram, falando que deveria ser tratado com zelo pela Câmara de Deputados, porque se tratavam de pessoas que só queriam professar seu amor livremente. É o mesmo discurso, só que agora a gente vai ver um retorno. Exatamente, é o mesmo discurso. Vou até pegar aqui a carta aqui para ler para vocês. É o mesmo discurso, como, se eu não me engano, um deputado... Eu acho que ele é deputado, quando ele quis normalizar ou permitir a relação entre irmãos, né? Saiu uma proposta dessa por aí. Então, assim, exatamente, é legalizar toda forma de amor.
Toda forma de amor. Toda forma de amor, assim, é o argumento Eu vou abrir dado aqui por a eles. carta no Drive, rapidinho. Não, abre aí, pô. Não, e é totalmente isso, assim. Legalizar o amor livre, pelo O amor amor livre. livre, E é nessa isso. brincadeira aí vocês vão legalizar tudo que há de mais terrível. Tudo que há de mais terrível. Coletânea política, carta Philippe. Lettre ouverte à la Commission de Révision du Code pénal pour la révision de certains textes législatifs raison le rapport entre adultes e mineurs. Basicamente, isso aqui é uma carta aberta à Comissão de Revisão do Código Penal para a revisão de certos textos legislativos sobre os casos entre adultos e menores de idade. Eu analisei isso aqui com alguns alunos meus, foi bem interessante, eu li essa carta inteira. As relações entre crianças, adolescentes e adultos são sujeitas a grandes restrições importantes. Mas essa noção de détournement de menor como eu posso falar? É a corrupção de menor, né? No português, assim. Ela é ruim e tal, e aí fala assim, em geral, não vou ler a carta inteira, mas, em geral, aqui o que essa carta prega é que isso deve ser tratado como... deve ser julgado em audiência pública e para saber se os adolescentes ou as crianças estavam de acordo com a relação, porque aí não seria imoral, seria uma relação com reciprocidade. E aí você vê que esse é o mesmo discurso de hoje em dia, só que isso aqui foi na década de 70, né? Principalmente discurso, nós vamos falar do feminismo já, mas principalmente o discurso de feminista. E Simone de Beauvoir é uma feminista. Sim. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Se eu procurar aqui, tiveram vários outros filósofos também, que a galera... Nossa, esse cara é um gênio, que não sei o que assinaram também. E aí pra isso, todas as pessoas que chamam o Olavo de lunático, de maluco, estão vendo as teorias, as ideias de Olavo de Carvalho se fazendo reais, acontecendo pouco a pouco. Né? Total, o Olavo é quase um profeta, né? Ele falava... Cara, o Olavo é quase um profeta. Não, é verdade, porque um tempo atrás, que maluco, nunca profeta do Apocalipse. Ele falou do Foro de São Paulo, a galera falava, isso é teoria da conspiração. Verdade. Aí depois ele falava sobre essa questão da pedofilia, estão tentando viabilizar isso. Tá caminhando. Exato. Olavo, caramba, é isso. Então, assim, de fato, pra mim a esquerda é um câncer e se a galera, juventude principalmente, porque assim, hoje em dia, isso aqui que está acontecendo, duas jovens dispostas a darem a cara a tapa, sabendo, ainda mais hoje em tempos onde tudo é cancelamento, não era tão comum. Tanto que a Ana Campanholo, quando começou nisso, era meio livros não eram tão não tinha tanto como tem hoje, mulheres com esse posicionamento, não, até tinham, mas não se manifestavam publicamente tanto. Não, e assim, ainda tem uma questão de que eles tinham uma hegemonia, né? Isso foi tudo planejado, Escola de Frankfurt, Gramsci, Antônio Gramsci, então foi tudo planejado, uma hegemonia assim, da narrativa mesmo. Então eles tinham total detenção da narrativa e simplesmente quando eu comecei na internet, isso nem faz tanto tempo, mas ainda era meio novo, assim, pra galera ver alguém se posicionando. Você falava que era contra o feminismo, te atacavam como se você estivesse falando da mãe da pessoa. Falava, nossa. Hoje em dia a galera já vi esse discurso e tal, mas a gente normalizou um pouco disso na internet. Se tornou algo mais comum, exatamente. Não, eu lembro, o meu perfil era... Eu te falei que eu privei meu perfil, né? E aí eu reabri o meu perfil agora, final de abril. Meu perfil tinha 100 seguidores, que eram só familiares mesmo, amigos mais próximos. E aí logo mas antes de abrir o meu perfil já tinha lá um bem grande, um antifeminista gritando lá. Sim. E aí agora que eu abri meu perfil, eu já tive umas 3 pessoas perguntando, você é louca? Como é que você bota um antifeminista assim? Ninguém vai querer te seguir, em busca de seguidores. Mas hoje em dia isso ainda para algumas pessoas isso ainda é anormal, um tabu, só que já tá sendo algo mais normal do que era em 2018, 2019. Não, total. Total, né? Porque tinha uma hegemonia da narrativa muito grande, eu vejo assim uma mudança mesmo. Tanto é que, acho que foi ano passado, ou no fim de 2021, não sei, que fizeram um levantamento dos movimentos sociais que estavam mais crescendo e uma revista de esquerda teve que admitir que o movimento que mais crescia no Brasil era um movimento... eu não caracterizo como movimento social, não, tá? Porque a gente não é coletivista.
mas o pensamento antifeminista era o que mais crescia no Brasil. Cresceu demais, né? Muito, Eles com não essa onda querem assim de conhecer. internet. E é isso que estão deixando eles desesperados, né? Não, eu O fico muito movimento. feliz de ter feito parte, assim, sendo Não, você, exatamente, você foi uma das pioneiras, cara. uma das Você foi pioneiras uma das desse pioneiras. cenário aí, né? Foi mesmo. Então, seguindo aí, depois de Ana Campanholo, teve a Ingrid, tive eu, né? É verdade. Eu acredito que, assim, dentre nós somos as que fomos Sim, levando as pra mais, frente. com certeza. Você Foi Ingrid, muito a vídeo Campanholo. viralizado, gente. Foi muito debate com milhares de pessoas, foi tenso. Ó, já vou falar aqui de primeira mão. Nem combinei de falar com a Gil isso não, mas nós vamos ter um debate aqui em breve. Vamos Gil? promover esse debate. Vamos ter um debate aqui de uma feminista com a Gil, com a Ingrid. Vai dar certo, né? Vai ser muito bom. Vamos fazer isso. Vambora. É o último tema já? Pior que eu acho que é, sabia? Caraca, e a hora voou. Se você escolheu 3... 5. Número 5. Já fala, escolhe aí, Gil. Número 5. Caraca, aí, vamos terminar. Não, foi a sequência. Exatamente, você veio aqui numa ligação que nós começamos com o catolicismo e depois um tema voltado para isso. E vamos encerrar com algo que, cara, você tem muita propriedade para falar. Feminismo, minha opinião, para mim é um dos movimentos mais hipócritas de esquerda. Não tem como. Você concorda comigo antes de deixar você Concordo, falar? né? Feminista só é feminista até o cara pedir pra rachar a conta. A feminista só quer fazer aborto, tá engravidado milionário. Tu lembra do Caio Castro, da polêmica lá? O que foi de feminista pra internet dizer Não, que ele era revoltado. escroto e tal? E eu falei na época, cara, assim, o cara tem que pagar a conta, mas pelo menos eu não sou feminista, eu tô sendo coerente. Vocês que são incoerentes, cara. É isso, eu falar que isso. tem a mesma moral do cara, assim, que não, mulheres e homens são a mesma coisa, então racha a conta meio a meio. Não, e assim, pra mim, ontem eu tava falando disso com minha amiga, Jaque, e nós estávamos falando disso, que tem uma onda de crianças para pré-adolescentes que são feministas, vão pra internet falando que é feminista. Eu já fui dessa onda aí. Com 13 anos eu tive essa minha onda. Que isso? Sério, Gil? Feminista de cabelo colorido. Que isso, Gil? Conta pra gente. Aquela feminista então. de Twitter, assim, inclusive... Minha mãe, que tá nos bastidores, ela foi a grande responsável por essa minha fase acabar. Mas acabou na marra. Ufa! Porque eu era daquele tipo de feminista, assim, ai não, porque as mulheres ganham menos do que os homens por serem mulheres. E, eu quero pintar meu cabelo e que não sei o quê. Aí eu comecei nessa, aí teve um dia que Vou ter que contar isso. Conta. Isso aí as feministas já descobriram, já fizeram um auê na internet, falando que eu fui espancada pra deixar de ser feminista, que eu sou doutrinada. Eu acho até engraçado isso. É que teve um dia que a minha mãe marcou um estudo bíblico comigo, em casa. Aí tá bom, minha mãe voltou do consultório, ela é dentista. Aí pegou a Bíblia, fechou a porta do meu quarto, aquela Bíblia, pra quem é católica, a Bíblia Ave Maria, que tem zíper. Nossa, aquele zíper. Ela abriu a Bíblia, começou a ler. Quando chegou no versículo lá de submissão bíblica, eu falei, não enche o saco com isso não. Sei lá, eu fiz algum comentário assim, nesse sentido. Só que a minha mãe falou, como é que é? Certíssima. Fechou a Bíblia e me deu uma lapada. Não foi uma lapada de como Bíblia, é que me eu deu algumas lapadas de Bíblia, Alessandra. Alessandra, você ganhou uma fã que agora super... Não, claro! Não, e aí eu fui pra internet e eu falei uma vez numa live brincando assim, eu falei, gente, eu já levei uma surra de Bíblia. Que minha mãe falou, se o Espírito Santo não vai descer no amor, vai descer na dor. E pegou a Bíblia e me deu uma surra de Bíblia. E aí pega uma feminista feminista que pega isso fora... não pega o contexto disso. Não, fizeram live. Não atacaram milhares de pessoas. Atacaram super. Absurdo. Milhares de pessoas falando, é por isso que ela é antifeminista. Porque a mãe dela doutrinou ela, olha, ela é vítima, coitada. Vítimas são vocês, são gente retardadas, cara. Não, ninguém... Engraçado que esse povo... Você falou, né, que elas são hipócritas. São muito. Nenhuma delas nunca levou uma chinelada da mãe. Nunca tomou um tapa. Pelo amor de Deus, né? Nunca levou uma chinelada, um tapa. A verdade é que nós estamos numa geração muito chata, né? Se a mãe der um tapa, a criança falar, sei lá, um palavrão. Um chinelo voando. Um chinelo, a mãe é cancelada, cancela, né? Que geração chata, né? Não, ela tem capacidade... eu já passei dessa vez, graças a Deus, mas ela tinha uma capacidade, assim, pelo menos comigo, assim, o chinelo fazia curva. Sim. Não, o chinelo ele fazia curva, era impressionante. Deveria ter competição nas Olimpíadas das mães tacando chinelo, assim, pra ver quem que saía melhor, porque não é possível. Faz curva, vira, sobe, te acerta. E, cara, e aí tu é uma menina inteligente, cara, estudiosa, super... E tu é revoltada por isso? Não, não sou revoltada, não, isso é normal, gente. Só que
Só que o que acontece? Elas entenderam que a partir daquele momento ali, magicamente, eu me tornei a antifeminista, preparadíssima ali, 300 mil livros, e a força, né? Minha mãe ali com o chicote do meu lado, Pode eu fazendo lendo, leitura pode e tal. lendo. Lê, vai, próxima página, tal! Não foi assim, né? Pelo amor de Deus. Teve um espaço-tempo bem grande. Eu só comecei a estudar sobre isso quando entrou a pandemia. Entrou a pandemia, eu tinha 14. Eu ia fazer 15, E aí, entrou a pandemia, assim, aí teve um dia que eu falei, eu tava de saco cheio de discutir, assim, ai, feminismo, isso aqui. Eu falei, gente, não é possível. Por que tem gente que é contra isso? Tipo, é um movimento tão bom. Só que a igualdade para as mulheres, como que um monstro consegue ser contra um movimento desse? Aí eu joguei no Google, sem sacanagem, por que não ser feminista? Aí eu achei um vídeo do Wagner Tomazoni, que ele é dono do... Agora eu vou lembrar. Tragicômico, o canal dele. E ele tem um dossiê, é um documentário, tipo um dossiê do feminismo. E ele começou a mostrar umas inconsistências. A primeira falácia do feminismo, eu falo que eu deixei de ser feminista muito pela lógica, né? Que eu descobri foi a questão da diferença salarial. Cara, quando eu descobri que aquilo era mentira, porque de fato as mulheres não ganham menos do que os homens por serem mulheres. Elas, primeiramente, que a força de trabalho é majoritariamente composta por homens hoje em dia, mesmo tendo muitas mulheres no mercado de trabalho, ainda é a maioria de homens. Segundo ponto é que mulheres trabalham em média menos horas semanais do que homens, então pelo salário ser calculado com base nisso também tem esse fator. O terceiro fator é que os homens são a maior parte dos empregos ali de alto risco, dos trabalhos de alto risco, então você tem também um adicional, segundo o regimento, né, trabalhista mesmo, por conta desse risco de vida. Tem outros fatores, como as mulheres ficam em média muito menos tempo no mesmo emprego do que os homens, porque tem outros fatores, como eu não quero me deslocar mais de X horas, fico muito cansada. A mulher desiste mais fácil do que o homem. Isso é um fato. Tem filho, decide que não vai mais trabalhar, quer ficar em casa. Então, a desistência é muito grande e aí atrapalha, né, nessa coisa de carreirismo, assim, mesmo, de crescer dentro de empresa e tal, porque são outras escolhas que elas fazem. Mas é previsto na Constituição, desde muito tempo, que não existe essa coisa de distinção de sexo, né, eu vou pagar X para o homem e X para a mulher. Até porque se a gente fosse por essa lógica, as empresas só estariam contratando mulheres, porque ia pagar menos. Então, por que isso não acontece? Porque isso é mentira. E se você aí, mulher, tá ganhando menos do que seu amigo aí, mesmo, sei lá, de repente seu amigo tem uma gratificação e você não sabe, seu amigo tá mais tempo na empresa, então ele vai ganhar mais, mas se você tá fazendo exatamente a mesma atividade e tá ganhando menos, sai dessa empresa e processa eles que você vai ganhar, eu te garanto. Não é isso, e cara, um dos pilares, talvez, que o feminismo venda para conquistar mais feministas é exatamente isso. Não seja uma feminista porque as mulheres ganham menos do que os homens. E aí começa, voltando ao assunto inicial, que é a hipocrisia do movimento, você não vê nenhuma feminista lutar para estar num trabalho de alto risco como homem. Não. Elas querem ser diretoras de empresa. Né? Elas não lutam por isso. Não. E tem até uma pesquisa que mostra que exatamente não tem essa distinção, que é... Tipo assim, entre mulheres de mais de 50 anos que são executivas de empresa e homens de mais de 50 anos que são executivos de empresa e os dois, assim, sem família, ou seja, solteiros, as mulheres acabam ganhando até mais do que os homens, assim, estatisticamente falando. Então, sinceramente, eu não entendo qual é a lógica aí de vocês falarem que tem distinção de pagamento entre homem e mulher, sendo que, primeiramente, isso é inconstitucional. Então, se você processar, e o Brasil é o país que mais tem processo por lei trabalhista. Então, definitivamente, a empresa não vai fazer isso porque eles sabem que eles vão levar um processo. Vão perder, pior. Vão perder, porque até quando a empresa tá certa, muitas vezes no Brasil, leva processo e perde na justiça. Porque a CLT é extremamente populista, muito. É verdade. E essa questão salarial é dois argumentos utilizados por elas que são totalmente desmentidos. Tem o Meu Corpo, Minhas Regras, né? Também. Cara, que vem falando da questão religião, não existe isso de meu corpo, minhas regras. A Ingrid, inclusive, em um debate falou sobre isso, que não dá pra ser feminista e cristã, não dá. Só que aí tem a questão também, uma vez me perguntaram assim, Júlia, a minha produtora aplicar comigo, ela não tá aqui hoje, inclusive senti falta dela. A Fábio falou assim pra mim, nós estávamos indo almoçar, ela falou, por que você não dá um motivo aí que você não gosta do feminismo? Falei, primeiramente porque, ao meu ver, o feminismo não luta por direitos iguais. Não, me dizem um direito que hoje mulher não tem, que homem tem. Exatamente, eu falei, Fabi, o feminismo não luta, ela não é feminista não.
O feminismo não luta por direitos iguais. O feminismo luta por privilégios. É um monte de desocupada que não está lutando para ter direitos iguais, porque, na verdade, existem direitos iguais ao contrário. Sim. Eu acho que nós Tem mais mulheres direito do que homem. nós temos mais privilégios do que homens. São privilégios. Você tá entendendo? Então, assim, foi o que eu falei pra ela. Pra mim, o feminismo não luta por direito. O feminismo luta por privilégio. E aí começamos ela, pra me implicar comigo, começamos uma discussão boba. Só que, assim, falando abertamente, no que o feminismo valoriza a mulher. O feminismo só desvaloriza a mulher. Total. Porque eles incentivam a mulher a ser cada dia mais libertinas. Sim. Né? Porque nós somos contra... Não, Falei, cara, vai. essa questão da libertinagem, você realmente acha que você vai desagradar o patriarcado opressor saindo sem sutiã na rua? Meu Deus. Tipo, você realmente acha que o homem vai ver uma mulher sem sutiã na rua e vai falar, nossa, que dia triste. Meu Deus! É verdade. Agora eu estou deprimido porque essas mulheres estão tomando conta do mundo. Oh, meu Deus, mas que tristeza. Minha filha, você tá fazendo um bando de homem feliz com essa sua atitude. E dependendo da feminista que for, você vai ser só chacota. O máximo que você vai ser é chacota, você vai fazer vergonha na rua, cara. Não, porque eu deixo os meus pelos crescerem pra ir contra o patriarcado opressor. Minha filha, ninguém tá nem aí pra se você deixa o pelo ou não crescer. Agora, se puder passar um desodorante antes de entrar no ônibus, ajuda, né? Porque ajuda você tá demais. Fedida, entendeu? E as pessoas vão rir da sua cara. Isso é um fato, você parece um Pokémon, entendeu? Aí fica nessa de, eu vou combater o patriarcado opressor, vou combater... Disse Júlia, 24 anos, mora com um namorado que paga as contas dela, tem um iPhone... e fala que o patriarcado é o opressor. Quando aperta a situação financeira, ela pede pro pai dela pagar o condomínio do apartamento que ela mora, né? É sempre essa mesma narrativa. E aí fica nessa de, não, porque eu estou combatendo o patriarcado opressor. Minha filha, o que você fez hoje? Fiquei no Twitter. Tuitei o dia inteiro. Falei mal das antifeministas o dia inteiro. Falei mal do Bolsonaro o dia Fui inteiro. lá, xinguei, Giovana, xinguei. Fora Bolsonaro, e é sobre isso, e respeite a todos. Não, e se elas fossem a favor mesmo dos direitos das mulheres ou dos privilégios das mulheres, uma das críticas que muita gente fez ao governo Bolsonaro, inclusive eu fiz algumas críticas quanto a isso, foi a quantidade de leis que foram promulgadas pela bancada feminista, que foram passadas no governo Bolsonaro, com a ajuda, inclusive, da ministra dos Direitos Humanos da Mulher, né, que era a Damares. Foram muitas leis, gente, só pra mulher. Então, se vocês fossem a favor do direito das mulheres, vocês seriam a favor do Bolsonaro. Verdade. Na verdade, é um monte de papagaio de mídia que não tem informação nenhuma, não abre um livro, não joga Inclusive, o Bolsonaro tinha mais ministras mulheres do que o Lula. E você me perguntou, mas o Lula não é tão contra o patriarcado opressor? Porque ele tá cheio de velho, rico, branco lá como ministro dele. O que tá acontecendo? É verdade. Não, e assim, nós estamos mencionando, se a gente for falar todas as hipocrisias do feminismo, a gente consegue fazer um episódio só falando disso. Dá pra falar só sobre feminismo? Não dá, com certeza. E aí nós entramos para falar sobre as mulheres estarem se tornando libertinas. E quando eu falo que o feminismo é hipócrita por isso também, é porque porque nós defendemos, eu vi uma feminista, eu vi no Twitter um dia, meu Twitter é privado, eu só tô lá no Twitter mesmo, porque às vezes eu coloco algumas coisas lá. E aí eu vi uma, que às vezes, eu nem sigo, Deus me livre seguir uma feminista, mas apareceu lá pra mim no Pra Você, sem ser no seguindo, no Para Você. E aí a feminista, estamos cansadas de andar na rua e psiu pra lá e psiu pra cá. E beleza, realmente é chato psiu pra lá e psiu pra cá. Só que as mesmas mulheres feministas que dizem que lutam pra isso, são mulheres como a Luísa Sonza, como a Anitta, que vai com um short no meio da bunda. Exatamente, que botam, desculpem gente, a galera que tá assistindo aí, que botam o rabo pra cima lá, não querem saber se tem criança passando, se tem homem casado passando, se tem evangélico, se tem católico. Não tem nenhum tipo de pudor. Não tem nenhum tipo de pudor. Dane-se, aí você acha que, tipo assim, primeiro que psiu pra lá, psiu pra cá não é assédio. Tem uma vez, tem uma pesquisa que fizeram de uma instituição que era subordinada à ONU. Fizeram esse estudo e aí foi um número assim que viralizou na época, só que a gente fez uma campanha pesada de vídeo refutando esse estudo. 97% das mulheres já foram assediadas. Aí primeiro que você pega a amostragem do estudo, 1.400 mulheres. E da onde? Vê aonde foi feito. Da Inglaterra.
Aí você vê a legislação da Inglaterra, psil não é assédio. Então, peraí, você tá usando qual critério pra definir o que era assédio? Sem sacanagem. Cantada. Aí você abre o estudo, né? Porque você abre de fato. A antifeminista abre o estudo. A feminista só vê a manchete da UOL no Twitter. Aí eu fui abrir o estudo. Eu falei, não, vou baixar esse troço. De repente eu tenho até hoje esse estudo. É bizarro esse estudo. Eu tenho esse estudo no Drive. Ô, gente, o bom da Gil é que ela fala assim e mostra. Mata e mostra a arma do crime. Ela não quer nem saber. E é sobre. Não, gente, eu fiquei abismada com o cinismo mesmo. Não, eu acho que o que diferencia as feministas das mulheres inteligentes... Tem um episódio com a professora Bárbara, eu falei isso. Pode chamar nós antifeministas do que quiser. Menos de burra, de feia, né? E o que diferencia isso é que a gente procura saber, né? Estar informada. Achei. 97% das mulheres já sofreram assédio. O nome do estudo é Prevalence and Reporting of Sexual Harassment in UK Public Spaces, que é basicamente assédio, prevalecimento e o índice de denúncias de assédio sexual em espaços públicos na Inglaterra. Aí você vai ver o que eles definem como assédio. Cara, quando eu abri esse estudo, aqui tá o PDF, tá, gente? É o oficial, você pode pegar no site, inclusive, lá da instituição. Sem sacanagem, ó. O fio aqui, que é catcalled em inglês, constituiu os quase 60% das 97% só tinham sofrido isso. Então, assim, você já tira aí quase 60% dos 97% de mulheres lá que tinham dito que tinham sido assediadas. 60% foi só o fio. Isso não é assédio sexual de acordo com a Constituição. Isso não é assédio sexual, gente. Assédio sexual é um crime. Como que você determina o que é um crime? Pelo Código Penal. Aí o Código Penal vai falar que o fio na rua é assédio sexual? Não! Porque não é importunação sexual. Aí isso já é quase 60% do estudo, tá? Isso aqui é muito bom. Quando te encaram na rua. Gente. 40 e poucos %. Te encaram. Às vezes você só tá feia, porque você é feminista, né? Às vezes você só tá feia na rua. É feia. Aí comentários ou piadas. Quase 40%. Cara, se você chegar no fim da pesquisa, 4% das mulheres sofreram assédio sexual. Assédio, é verdade. Piadas ou comentários nas redes sociais. Desculpa, você posta uma foto de biquíni com a sua bunda pra cima, você quer o quê? Que o cara comente o quê? Vou casar contigo. A sua alma é muito bela. Sua alma, assim, é uma coisa sensacional. Quero casar contigo, ter 3 filhos. Aí, obviamente, tem alguns... Isso aqui é muito bizarro. Nossa, cara, surreal. Já tiveram fotos tiradas de você sem o seu consentimento. É chato, mas ainda não é assédio sexual. É chato, mas ainda não é assédio. É isso que eu ia falar, não deixa de ser chato. Aí tem outras coisas, tipo comentários online. Aí, obviamente, tem o que é assédio de fato, né? Mas é muito engraçado, porque a própria pesquisa admite... Olha aqui o índice, ó. O primeiro os 2 primeiros são os maiores, ó, Júlia. E eu não enxergo. Sem meu óculos eu não enxergo. Deixa eu aumentar aqui pra ver se você não consegue. Põe aí pra câmera aí. Os 2 primeiros índices são os maiores, tá? E aí os 2 primeiros são... te olharam na rua. Que não... E o outro é o tal do fio. E aí você vê que isso é quase 60% do negócio. E aí? E como que me explica uma parada dessa, Cadê os 97? Cadê os 97 aí? As 97%? Não são 97%, entendeu? Nunca. Não, mas é isso. Então, assim, passa... aí ainda tem outra parte, né? Porque aí a mulher fala que isso é assédio sexual e tal. Tá, se é assédio sexual, você vai na polícia e denuncia. Quase 60% não acharam que era sério o bastante para denunciar. E entrou em estatísticas como se tivessem sofrido de fato um assédio? Sim. E é exatamente por isso que às vezes uma mulher que de fato, porque a gente aqui não está dizendo que não existe assédio, existe, mas às vezes uma que de fato passa por isso não tem voz, porque as feministas vão para a internet querer lacrar, militar e passar vergonha e tiram a voz de quem de fato passa por assédio sexual. De quem de fato passa por porque assédio sexual. De tanta... E a gente já entra aí também no âmbito das falsas acusações, né? Falsa acusação de estupro, falsa acusação de não sei o quê. Aconteceu com aquela... Inclusive, eu quero aqui... O convite está feito, ela participou de uma reunião comigo, não sei se você conhece ela, Karen Marins.
Ah, sim. Que é antifeminista, Que ela é maravilhosa. desmascarou a Mariana Ferrer. Isso, ela tá, eu tô pra trazer ela Gente, aqui. o caso da Mariana Ferrer, dá pra fazer um podcast só sobre o caso da Mariana Vamos Ferrer. gravar, vou fazer o convite aqui. Eu, você, a Ingrid e a Karen pra falar disso. Não, eu super Vamos marcar? topo. Porque esse caso da Mariana Ferrer, fizeram tanto rebuliço nesse caso, acharam tão absurdo o cara ter sido absolvido. E não leram o caso, não viram o quanto a Mariana Ferrer mudou a narrativa dela, o quanto ela mentiu naquilo. Mentiu demais. Como que ela alegava que ela estava completamente bêbada se ela consegue subir com salto 15 numa escada íngreme de balada? Pô, nem sobra eu sei se eu consigo, gente. Imagina drogada. Nem sobra Não, eu sei se eu consigo. pasma. As câmeras, ela desfilando lindamente. Não tinha sinal de entorpecente no sangue dela. Ela falou que ela tinha sido. Que ele tinha dado droga. Cara, é tanta inconsistência na versão dela. E deram uma fama surreal, quase uma mártir, né? Não, exatamente. feminista. Ela se tornou uma celebridade através disso. E aí, assim, que inicialmente, quando saiu, e antes de procurar de Todo fato mundo saber achava a que era história, verdade. Nossa, que absurdo. eu cheguei a achar. Antes de eu ler, assim, que saiu a Sim. matéria, pô, realmente, porra, coisa chata que Tadinha. aconteceu. Tadinha, pô, nenhuma mulher merece passar por isso. Até porque, gente, a galera vê antifeminista como alguém que odeia as mulheres. É o contrário, nós amamos. Eu sou mulher. Eu sou mulher, gente, é o contrário. Eu amo. Ah. Queremos mesmo, né? Coisas boas pra gente. Só que eu não gosto de mulher safada, né? Igual, Mentirosa. aí, aproveitando pra falar de mulher safada, do lado do Neymar lá. A Nádila. Meu Deus do céu. Aí o que acontece? Você falou aí, né, da banalização. Isso Agora, com as banaliza. falsas acusações e com tudo sendo assédio, quando alguém fala... É a mesma história do tal do mentiroso. Que mente, aí quando o lobo chega de fato, ele vai falar, gente, o lobo tá aqui. Ninguém acredita. Ninguém acredita, é O verdade. que vocês estão fazendo é descredibilizando vítimas reais desses crimes, que existem, são gravíssimos. Exatamente. Por isso foi o meu incentivo a todas as meninas que são antifeministas, que já foram feministas e hoje deixaram de ser marionete de esquerda, porque o movimento feminista é sim É só um braço, movimento né? esquerdista. Então vai o conselho. Se manifestem mais, se posicionem mais, porque foi graças a uma Karen Marins, que foi feminista e hoje é antifeminista, que conseguiu Eu conheço a acabar Karen com também. uma injustiça. Não, e ela foi hiper atacada. Demais! Não, a Karen passou por uma barra bem pesada por causa disso, porque ela trabalhava na época no... Elas eram... se eu não, A Karen, ela trabalhava no Café de la Musique, que foi o lugar onde Isso. aconteceu, e ela falou, gente, essa menina tá mentindo, eu vi as gravações das câmeras, isso tudo é mentira. E aí ela foi a público como testemunha. Ela foi no processo, né? Ela constituiu parte do processo. Ela nem pode mais falar, eu falei de convidar a Karen, gente, mas ela nem pode mais porque ela tá sendo processada. Ela não pode falar mais sobre essa Sério, não história. sabia. Ela nem pode, coitada. E tipo, Mas aí ela criou Manas e Manos. é com maravilhoso. A dupla dela, esqueci o nome da outra É a mulher. Damares. Damares, isso. Damares. A Damares. E elas duas criaram Manos e Manos e elas fizeram esse dossiê contra a Mariana Ferrer. Isso se popularizou muito. E aí foi desmascarado. Inclusive, vai o conselho, a galera que ainda tem dúvida sobre esse Assistam caso, o dossiê. assista, sigam o Manas e Manas, sigam a Karen Marins, a Damares, sigam mesmo, porque é importante saber, antes de acusarmos uma pessoa... Um convite, você não acredita em mim? Eu não sou fonte pra nada. Vai lá e procura o dossiê e Exatamente. vê lá as provas. Foi o que eu fiz, eu procurei saber quando eu tava meio na dúvida. E, cara, hoje em dia, acho que você vai concordar com isso, basta você ser homem para você ser demonizado. O feminismo demoniza a imagem dos homens, como se os homens não servissem para absolutamente nada. E, porra, que escroto isso, cara. Os homens têm sim o seu papel, é fundamental, essencial. Não é porque um homem foi... Aí você acha que é porque eu tive uma experiência, aí você vai fazer uma pesquisa na rua e vamos entrevistar, aí você pega uma feminista... Qual o seu sonho? Deus me livre, casar, ser dona de casa, ter filho. Deus me livre. Por quê? Porque eu tenho traumas e vivi uma relação tóxica. Beleza, mas aí uma feminista que incentiva mulheres a serem libertinas, pra mim, nós lutamos contra o assédio. Que tipo de homem você acha que você vai conseguir? Que tipo de homem você vai conseguir? Você vai conseguir um com a calça caindo, com baseado na orelha, que não sabe nem falar, pronunciar o próprio nome. Mas aí por que elas são contra o casamento? Quer ver vamos padrão aqui? Uma jovem que vai à igreja, que estuda, que trabalha, que vem de família, que não vai pra internet falar todos, aí casa com um cara que a ama, que dá filhos, que a respeita, que ela é nem feliz, ela tá sendo forçada, nem feliz, ela é oprimida. Você quer ver ser cancelada? Você fala assim, eu quero me casar,
E vai ser um prazer o meu marido chegar do trabalho e colocar um prato de colocar comida no prato pra ele. Quero ser dona de casa. Acabou. E aí é onde entra a hipocrisia, que o feminismo só defende se for feminista. Se for cristã, se for qualquer outra coisa. O que eu mais sou é atacada por feminista. Exatamente. Você é uma vergonha, né? Isso que fala. Nós que demos a você o direito de voto. Não, essa é o mais bizarro foi um dia que chegou um feminista, ele era gay. Não, homem feminista não. E ele chegou pra mim e falou que eu só respirava por causa do feminismo. Por Deus, cara. Coitado, deu o que deu? Mas, gente, o meu pulmão tá falando que era meu corpo e minhas regras e eu não tô sabendo? O que tá acontecendo? Só respiro por causa do movimento feminista? Não, vai aqui rapidinho, Bizu. Mulher feminista já é feio, só fazem vergonha, são burras. Agora, homem feminista é o cúmulo do cúmulo. É feio, gente, é feio. As feministas estão feio, é frouxo. Nem a feminista gosta do esquerdomacho. Exatamente. Elas querem um homem que abre a porta do carro. As feministas estão transformando homens que tinham cavalheirismo, princípios e costumes em homens femininos. Femininos. Eu vi na Choquei, né? Que a Choquei pra mim é uma das maiores páginas de desinformação da internet e uma das maiores páginas que são vinculadas ao governo Lula hoje. Não, total. Se puxar, fizer uma CPI aí desse investimento em mídia aí. A Choquei e o governo Lula são best friends forever. Então, assim. E aí eu vi um comentário. Saiu aquele menino João Guilherme que usa saia, gente, eu vi também, vamos aproveitar aqui falando em pesquisa, uma pesquisa feita por eles, de que as mulheres acham mais atraentes homem de cropped. Eu não participei da pesquisa. Você participou, Gil? Não me chamaram, cara. Eu não participei da pesquisa, eu acho feio. Eu acho muito... Olha, se tem uma coisa que eu não gosto, é quando você chega todo armado, o cara tá de camisa de time. Mas antes de camisa de time do que Jaque, cadê você aqui nesse episódio? Ele pode ir de uniforme de futebol de chuteira, mas não de cropped, entendeu? Cropped, não. Não, cara, não. Tipo assim, só favor assim, o homem fazer a unha, cutilar, deixar bonitinha com a basezinha. Homem, né? Vou limpar a sobrancelha. Nada demais. Um corte de cabelo... O homem andar bem vestido, arrumado, cheiroso. Bem vestido, né? Bem vestido. Cropped não é ser bem vestido. Gil, a gente, 2 horas se arrumando e passa a rir, eu boto o saco. Aí chega um homem pra buscar a gente, de saia, cropped de unha rosa. Porra, nem saiu de casa, que vergonha, não, cara. Gente, não tem como. Mas e aí, gente, é isso. É um dos reflexos do feminismo na sociedade, em específico nos homens. Estão transformando homens em homens femininos. Parabéns. É isso que vocês queriam. Não somente isso, elas estão colocando homens que se dizem mulheres nos lugares das mulheres. Como defendem mulheres? Se vocês defendem mulheres, como é que vocês autorizam mulheres a perderem espaço para homens que se sentem mulheres? Pois é, né? Gil, cancelamento vem, não vem? Eu acho que você já tá acostumada. Acho que eles nem me cancelam mais. Tipo assim, não vai adiantar não. Eu acho que nessa altura do campeonato eles já estão tipo, não e aqui nós vamos finalizar em grande estilo, porque nós temos aqui um quadro, eu vou pedir pra botar a vinheta aí, o segue ou não segue. E aí eu vou te perguntar, e aí você segue por isso ou não segue por isso? Roda a vinheta, produção. Segue ou não segue? Bom, eu acho que essa você não vai seguir, não. Pelo assim, esse pouco... Acho que já deve ter mais de 1 hora que a gente tá aqui trocando essa ideia. Muito mais tempo. Parece até que a gente já se conhecia, né, Gil? Super fluiu, então... Então, assim, essa eu acho que você não vai seguir, não. Vou perguntar. Posso? Pode. Ana Caroline Campanholo. Claro que eu sigo a Ana, né? Eu sigo. Já fui aluna da Ana. Hoje em dia, não sou mais, mas eu, óbvio, sigo. Segue. Já fui aluna dela. Um beijo pra Ana também. Ana Campanholo. Beijão. Mas um grande trabalho como deputada estadual lá em Santa Catarina. O convite, que eu não vou perder a oportunidade. Eu ainda vou trazer a Campanhola no Delas Cast. Cara, meu sonho. Eu sou fã demais dela. Que isso? A Ana volta e meia tá no Rio. Deus vai conceder a oportunidade. Próxima. Essa eu acho que você vai seguir. Anitta. Não, né, gente? Cantora Anitta. Por que você segue a cantora Anitta? Primeiro que é burra, né? Já começa por aí. Eu não gosto de gente burra.
Eu tenho preconceito com burra. Não tenho preconceito com homossexuais. Não tenho, ao contrário, zero preconceito com homossexuais. Não pode encher o saco querer implantar... não se mete na minha vida. Faço cada um com a sua vida. Não tenho aí. Preconceito com homossexuais, com mulheres que se relacionam com mulheres. Não tenho preconceito com ninguém. Agora, gente burra, eu tenho um pouco de preconceito. Primeiro que é burra, segundo que é libertina, terceiro que implantou aí nessa geração mais nova, assim, que nem é mais a minha, né? Mas essa geraçãozinha aí, nossa, gente. Ela é ícone, né, cara? Ela é deusa, Anitta é deusa pra essa galera aí. Não, diva. Diva. A Anitta é o Michael Jackson do Brasil, Péssima, não tem como. Péssima. Então, próximo aqui, Ingrid Silveira. Eu sigo, gente, claro, né? A Ingrid vai estar com a gente aqui em breve e vamos botar pra frente o debate aqui duplo. Vai ser a Ingrid. Você tira porrada e bomba. Eu não vou nem dar opinião, gente. Vai ser em outro cenário, eu vou estar no meio, vai estar Gil e Ingrid de um lado e duas feministas do outro lado. Se não rolar xingamento no final, não valeu. Gente, eu não ligo, tá? Contanto que não me encostem assim, vocês podem quebrar tudo assim, não danificando. Não, mas não é do nosso lado não. Mas geralmente quando eles perdem o domínio ali do debate, eles vão te xingar. Vão, porque não tem argumento, então vão xingar. É a última saída. Última pra gente finalizar o segue ou não segue, já estamos caminhando pro fim. Janja da Silva. Não sigo. Brega, né? Putz, demais. Brega. Ela tinha um trabalho, se quer usar o cartão corporativo, gastar milhões, pelo menos gaste milhões em roupa de grife bonita. Porque não é só porque é de grife que é bonito, né, moça? Né? Vamos contratar um stylist aí, pessoal, porque eu acho que esse stylist aí, esse estilista que tá cuidando das roupas da Janja é bolsonarista. Porque não é possível. A mulher vai pra coroação lá do rei parecendo um suco-tangue. Eu gostei disso, eu acho que ele é bom. Quem é o estilista dela? Deve ser. Não sei o nome deve dele. ser direitinho esse homem, com certeza. Com certeza. Ele tá, eu tô fazendo aí um aviso, porque, gente, mulher andando mal arrumada é complicado, né? Feia, não tem como. E você tendo, assim, milhões, né? Porque se você gosta de gastar milhões, gaste milhões, mas pelo menos gasta os milhões que não são seus, é do povo. Mas gasta os milhões com roupa bonita. Vai comprar roupa brega? Não, e eu não sei se você assim, eu sou fã da Michelle Bolsonaro demais. Elegante. Ai, que isso. Elegante, inteligente. Ela é doce. Né? Culta, sabe falar, ela sabe se posicionar. Pois é. Né? E aí acho que foi no episódio com a professora Bárbara, eu falei isso. Quem nasceu pra ser Janja, nunca será. Vai ser Michelle Bolsonaro. Será Michelle Bolsonaro. Nunca. A Janja me dá uma energia daquelas professoras de redação, assim, que tipo assim, vão pra manifestação na Candelária. Professores de sociologia, que vão... a gente me dá essa tem um pouco energia. Essa vibe. E eu não entendo, assim, porque, assim, Deus me deu bom gosto, tá faltando a conta bancária pra honrar o bom gosto. Mas, cara, eu não entendo, assim, a alma tem. Não, mas assim, me dá aquele cartão corporativo que eu vou até na Zara, assim, Zara, filha, é barato, você não precisa comprar bolsa de 50 mil, a gente vai na Zara e eu te visto melhor do que esse estilista aí que tá te vestindo. E vai aqui, né, eu e a Gil, antifeministas e tal, eu também não sigo a Janja, inclusive eu tenho um vídeo meu que eu só falo coisas boas acerca dela. É só maravilhoso. Vai a observação de que, assim, nós não odiamos vocês, apenas não seguimos, porque a Gil, inclusive, deu a ideia, deu o bizu de que o seu estilista deve ser bolsonarista. É só uma dica, contrata um que goste de você de verdade, assim, porque, não dei nenhuma razão nem política, assim, eu só falei que a sua estética tá a mesma de uma professora que dá aula em 6 colégios e compra roupa no brechó, porque, assim, nada contra o brechó, inclusive gosto de muitos. Porém, tem que ter bom gosto, entendeu? Você tá comprando roupa em grife na Europa e tá parecendo suco-tangue na coração do rei da Inglaterra. Tá passando vergonha. Mas você viu que ela tentou contratar a personal style da Michelle? Isso saiu mesmo, acho que é real isso. Ela tentou, Ela tentou. Mas aí eu acho que também não seria uma boa ideia. Gil, o cancelamento vem aí, cara. Não ia dar muito certo. Eu acho que não iria dar muito certo. Ai. Gil, que honra ter recebido você. Uma honra aqui. também, Gil. Cara, bom demais, cara. Que bate-papo. Eu vou te falar, eu ficaria mais horas aqui. Dava pra ficar mais umas 2 horas? Não, nós vamos tirar um só pra... Tem casos assim que daria pra nós um episódio. Dá pra fazer um episódio sobre aborto, um episódio só sobre feminismo. Sim, sobre aborto é um assunto que eu quero que você volte aqui pra falarmos mais sobre muitos isso. Assuntos, assim. Aí, além de muito assunto, nós falamos pouco disso, né? Falamos de muitos assuntos importantíssimos. Inclusive, repito, tanto que eu aprendi contigo hoje aqui. Que isso. E, gente, eu descobri que eu sou católica. Eu posso falar, Pode. gente? Eu sou católica. É sério, eu não sabia. Eu não sabia.
Eu não sabia, porque eu me batizei na igreja católica quando criança e aí parece, né, Gil? Repete Sim. isso aí pra gente. Se Se você é batizado, você é parte da igreja, você é católica. parte da igreja. Você nunca vai deixar de ser católica. Então, assim, de fato, aprendi muito, porque de fato as pessoas vendem a igreja católica da forma que elas querem vender, e eu nunca vendi de forma alguma, porque eu não conheço. A partir do momento, eu acho que é isso que, principalmente as feministas têm que entender. Se você não conhece, se você não sabe falar, cara. fica quieto, fala do que você conhece, pra você não afetar o pessoal que nem sabe da tua Que existência. no caso das feministas é quase zero, então dica, fique calada. O silêncio é melhor do que Não, mas vocês vão a falar aqui no besteira. debate. Eu quero que vocês falem aqui no debate. Que também tem umas que eu não consegue falar, Gil. Vai ser muita covardia colocar as que não sabem falar aqui com o Tique e com a Ingrid. Porque aí vai dar crise de nervoso delas. Acho que o não Thiago tem vai como. entrar aqui e falar assim, tira, deu pé, acaba o debate. Então assim, tem que ser Deu. umas que falam, que queiram falar. Isso, habla, queen, aquelas expressões. E vou te que eu amo. falar, esse debate tem que acontecer antes do nosso episódio ao ar, porque se souberem que é contigo, não vão aceitar. Talvez, não vão aceitar, sabia? talvez, sabia? Existe esse risco. Não, isso aconteceu muito comigo com a Ingrid. Tipo, não tem mais feminista pra aceitar debate com a gente. Não tem, Não então, tem. gente. Não aceitam mais. Hoje em dia, só no TikTok, assim, como minha conta caiu, elas esqueceram um pouco da minha existência na outra rede social. Agora, no meu Instagram, antigamente chovia de feminista. Quero debater contigo. Hoje em dia, que já tá manjado, agora elas já esquece sabem. tudo, já sabe que Aí vai eu falo, passar vamos fazer um vergonha. debate? Não, só se for no meu perfil. Eu falei, minha filha, mas se for no seu perfil, 10 vezes seguidores lá. não, vai ter 5 pessoas assistindo e Tem que nenhum ser vai ser no meu teu. seguidor. Tem que ser o meu. Aí tem E que é subir, isso. com 800 pessoas ao vivo. É isso, então, Gil, quero que você volte, o convite está feito. Vamos voltar para debate aqui, vou ter o maior prazer de ver você debatendo com essa... Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Muito obrigada por ter aceitado o convite, aprendi demais. Que isso. Vamos marcar nosso drink, porque Vamos. é sobre a intenção. É sobre a Viu? intenção. Aprendi, é sobre a É. intenção. Quem tiver assistido vai entender. E muito obrigada. Vou deixar você se despedir do seu público, fica à vontade. Se você assistiu até aqui, não me conhecia, foi um prazer. E eu espero que você me siga lá nas redes sociais. Eu não sei se vai estar aparecendo meu @, não sei como funciona aí a dinâmica, mas meu Instagram é Giopanic, P-A-N-I-C-H-I, se escreve Paniche, com 2 I's no final. E o TikTok já tô no 3º I, porque já é a 6ª conta derrubada. Inicialmente só tinha 1, né? E foi aumentando a cada I que eu colocava um número. Aí já foi Giopanic 1, caiu também. Aí Geopanic 2 caiu. Aí Geopanic com 2 Is, 2 caiu também. Aí agora eu tô no Geopanic com 3 Is. Eu vou ver deixar o quanto tempo arroba dura. aqui na tela, todos os teus arrobas aqui na tela. Tranquilo. E é isso, meu muito obrigada. E Obrigada a você, até a Ju. De verdade, próxima. foi incrível. Foi top, não foi? esse Foi bem episódio. bacana. Foi bem legal, foi um papo bem E, legal. gente, muito obrigada a vocês que estão até aqui agora nos assistindo. Tenho certeza que gostaram. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Tamo junto. Um beijo, um abraço aos nossos parceiros e patrocinadores. Bom ter vocês conosco. Minha amiga Canecas da Aninha. Foi nossa primeira parceira, o meu diretor que fala da Canecas da Aninha, mas está aqui. Meu muito obrigada a todos os nossos parceiros. Tamo junto, até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.